Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Denilson Show com ele, o meu parceiro Chico Garcia, que hoje deve estar radiante, felizão, porque a gente tem um convidado muito especial. Aliás, a gente tem tido a felicidade de receber grandes convidados nessa quarta temporada do podcast Denilson Show. E esse convidado tem muita história, sempre muito discreto ao longo da sua carreira, hoje exercendo uma outra função. A gente vai destrinchar o que ele vem vivendo, né, como diretor, parte técnica dentro de um clube, vivenciando uma outra situação que ele viveu durante 16, 17 anos como jogador profissional. Já agradecer a KTO, a nossa patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show com o Chico Garcia, Melita, que junta, né, aquela paixão pelo futebol com um cafezinho fresco que eu adoro. O Chico Garcia também adora um cafezinho. Cuba, que são esses fones que são profissionais de qualidade, uma empresa brasileira, uma marca brasileira. A gente vai deixar o link na descrição para você ter acesso a todas as informações, porque realmente é um fone que faz a diferença aqui para o nosso trabalho no podcast. E Renco Produções no Instagram. Alô Antônio, alô Alê. Obrigado pela parceria lá no Puxadinho, na Reforma. Tô usufruindo demais do nosso LED, né, pai? Aliás, quero receber vocês lá em casa, eles que nos presenteou com esse telão maravilhoso. Vamos começar mais um podcast especial. Ao lado dele, Chico Garcia, que deve estar com um coração, né, pai? Hoje você fica à vontade, irmão. Fala do seu sentimento. Eu lá de Porto Alegre, mas assim, muito fanático pelo Grêmio, mas chega no Brasil, chega em São Paulo, né? Entendi. Descobriu uma paixão diferente, né, irmão? Tá saboreando, né, irmão? Não só dentro de casa, mas como fora de casa, né? Alô, Mila, hein? Você também deve estar ligadinho, hein? E aí, Chiquito? Beleza, irmão? E aí, meu fechamento? Tudo bem, pai? Tudo bem, meu fechamento? Rapaziada, vamos lá, tem muito assunto, muita história no programa de hoje. Você sabe, né? Como sempre, a gente pede pra você deixar o like, compartilhar com os amigos. Muita gente acompanhando o nosso podcast aqui na quarta temporada. Muitas histórias, muito legal quando a gente traz um personagem do mundo da bola e que há pouco tempo estava dentro do campo mesmo e é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, um dos maiores vencedores de um dos maiores clubes do mundo. Tem muita coisa para contar do que ele estava fazendo e do que está fazendo agora também dentro do futebol. Então, realmente estou feliz, estou à vontade, porque é uma grande figura e um cara muito campeão para nos contar muitas histórias aqui, né, Denilson? É uma grande oportunidade da gente aflorar ou deixar mais aflorado, porque o podcast tem uma missão, quando a gente traz ex-jogadores e, enfim, diretores e de qualquer outro segmento, a gente mostrar um pouco da realidade. A gente vive numa sociedade e nessa bolha que é o futebol, com a tecnologia muito aflorada, então as informações estão aí para todos aprenderem em relação a se comunicar, a investir o seu dinheiro, a fazer as coisas que você acha que tem que fazer. Eu sou de uma geração que não tinha essa tecnologia toda, então eu ouvia muito os meus pais. E eu imagino, até pela descrição, até pelo cara ser tão reservado quando então jogador e hoje também da mesma forma, mas com uma excelência no que ele fez como profissional, assim, muito grande, como o Chico falou, em um dos maiores clubes do futebol brasileiro, com uma das maiores pressões, pode ser? Opa. Pode ser, Chico Garcia? E conquistar tudo que conquistou, do futebol, né, brasileiro e conquistar tudo que conquistou. Então, com vocês, o cabeludo, Júlio César. Bem-vindo, Julião. Ô, Julião. Obrigado, Denilson. Irmão. Obrigado, Chico. Acho que o pessoal pensando que vocês estavam trazendo o casco cheio de cabelo, aí tá trazendo eu, viu? Campeão pra caramba. Mas agradeço, cara. E é verdade, meu. Acho que o Corinthians é uma loucura, né, meu? O que você vive lá, o que você tem de experiência. Eu vindo da base ainda, eu ainda vivendo tudo isso, ainda vindo da base, é muito mais difícil ainda. Mas deu tudo certo. Hoje em outra função, que a gente vai conversar daqui a pouco, lá no Red Bull Bragantino. Mas feliz também, vivendo o futebol, que é onde eu amo estar. A cobrança que você fala, que você viveu durante a tua passagem pelo Corinthians, eu fui criado dentro do São Paulo e eu não tinha o sentimento de que a torcida cobrava de mim da mesma forma que cobrava de um outro jogador que vinha de fora e estava ali no profissional. Já falando de profissional. Sim. O Corinthians era diferente, mesmo você sendo um jogador de base, a torcida do Corinthians não diferenciava quem vinha de fora e cobrava igual a você, que foi criado ali dentro da base, quando você começou a jogar no profissional? Eu acho diferente. Eu acho que quando você começa a jogar, eles têm paciência, porque você é um cara que tá vindo da base, você é um cara que tá vindo... Você foi formado. Pô, eu vivi no Corinthians 15 anos.
Eu subi pro Corinthians do profissional, eu tinha 20. Então, assim, eu fiz uma estreia muito novo. Eu acho que eles têm um pouco de paciência nesse começo. Mas depois eu acho que futebol é resultado. E quando você vem da base, eu acho que aí, pô, é da base, você não tem certeza, você não tem um laço profissional antes de você falar, pô, o cara já fez isso em tal lugar, não sei como é que vai ser agora. Então eu acho que a paciência, por mais que eles tenham, eu acho que no final ela passa rápido assim, você acaba tendo um pouquinho menos de tempo para você se firmar. Mas no começo eles tinham sim, tanto que enfrentei momentos no Corinthians difíceis, né, eliminação de pré-libertadores, e eles pouparam pra caramba, sabe? Assim, né? Nessas aí eles entendem, mas no final das contas todo mundo quer ganhar. Futebol é resultado, e num time como o Corinthians tem que ganhar. Mal comparando, até porque eu não vou te colocar numa saia justa, mas hoje o Corinthians está vivendo uma situação com um menino da base que é o Matheus Donelli. Sim. E aí ele tem um titular, né, que é o Hugo Souza, que está numa fase muito boa. E a gente nota, assim, que o Donelli é um menino também do Corinthians, da base do clube, e que às vezes a insegurança é normal e até a pressão, né? Por ter que dar uma resposta e não conseguir muitas vezes. Você também tinha, muitas vezes, essa exigência, né? Quando você teve que assumir muitas vezes o gol do Corinthians. Se você pudesse, sei lá, dizer alguma coisa pro Donelli, o que você falaria, assim? Tipo, segura ou vai procurar outros ares e tal, porque ele não tá conseguindo performar, até porque o nível do titular é muito alto. Olha, Chico, eu acho que tem muita semelhança, sim, cara, nas histórias, mesmo por vir da base. O Donelli é um menino que, uma vez eu encontrei ele, uma das primeiras vezes que eu joguei contra ele me mostrou uma foto dele pequenininho, a gente, pô, você vê como eu tô velho, né, cara? Mas é um cara que tem muita qualidade. O que eu poderia falar pra ele é que ele tem muita qualidade, ele tem um futuro muito grande, e o que eu seguraria, eu esperaria. É óbvio, é muito difícil, principalmente pra goleiro, o Denilson pode falar isso, qualquer atleta é difícil de você entrar, performar, sair, aí o cara fica 5 meses sem jogar, entra, tem que performar de novo. Eu acho que teve gols que estão colocando, dá pra pegar. Cara, são lances difíceis que às vezes você não enxerga a saída da bola, demora pra você ter uma reação, cara. Então, assim, tem detalhezinhos que fazem, às vezes, as coisas acontecerem. Mas ele tem vindo bem, ele tem segurado a onda. É óbvio que o Hugo tava muito bem, então acho que é por isso que a cobrança é tão grande. Pegou pênalti na final do campeonato, tudo. Tem tudo isso. Mas eu acho que hoje ele, pra aguentar ali, pra ser o segundo goleiro nesse momento ainda, assim, acho que o Corinthians tá muito bem servido, não precisa mexer com isso não. Do Tucuruvi, nascido em Tucuruvi. Vila Mazei, do lado do Tucuruvi ali. Pro mundo, cara, graças a Deus. sempre goleiro? Ó, Deus, sempre goleiro. Hoje, que loucura é essa? Hoje eu me atrevo a jogar na linha depois que eu parei, porque de verdade eu não gosto de jogar no gol, cara. Eu não ponho, só vou na linha. Mas faço os meus golzinhos, mas sempre fui goleiro, não sei porquê. Desde molequinho, Desde moleque, sempre gostei. Ia no gol, pegava, defendia. Aí começavam a falar bem, falar, pô, caramba, pô, você tá bem, pega bem. Aí comecei indo pra um lugar, pro outro, até a hora que foi, Tive treinador de goleiro depois dos meus 15 anos só, quando eu era muito novo não tinha treinador de goleiro, porque era uma geração diferente, né, Hoje em dia a molecada com 8, 10 anos... Raça, né? Era na raça, tinha uma parada de moleque de você não jogar bem na linha aí pro gol, você, tipo, já foi direto pro gol e você tirava a onda. Porque... Eu nem tentava muito. Não, porque, tipo, mano... Não, mas tinha. Eu não sei jogar na linha, eu gosto de ir no gol. Isso sempre foi gol. Assim, não é que você jogava na linha, era o último a ser escolhido e ia pro gol. Não. Eu jogava de verdade, assim, no nível que eu jogo com os amigos, assim, de final de semana, os amigos que jogam bem futebol, sem ser um nível profissional. Cara, eu vou super bem, Vou bem. Não sei driblar ninguém, mas toco, chuto, faço direitinho. Não sou igual você. Tem o básico. Isso aí, eu tenho o básico. Eu tenho o básico. Mas só que assim, era prazer, cara. Desde pequeno assim, eu ganhei do meu pai luva, joelheira, cotoveleira, minha mãe me incentivava. E quando eu jogava no Guapira, o time antes de eu jogar no Corinthians, eu ia lá, foi onde eu comecei a ter um treinador de goleiro. Eu tinha 15 anos, eu era titular do Sub-20, eu treinava no profissional, mas eu não sabia exatamente o que estava fazendo. Minha mãe, como trabalhava muito, meu pai também, eles não iam assistir meus jogos, e o meu apelido era Dida. Nada a ver com o Dida, cara. Era Dida. Aí eu ia lá, e um dia minha mãe foi assistir eu jogar, cara, e eu tava já no Sub-15. Aí ela sentou lá, é porque trabalhava muito, ela falou assim, nossa... você era mãe de quem? Ela falou assim, sou mãe do Júlio César. A mulher falou assim, mas quem é o Júlio César? Eu falei assim, o goleiro falou, o Dida! Eu falei, é o Dida. E aí foi, cara, foi indo. Aí fiz um jogo contra o Corinthians e fui bem, foi 0x0. Pra você imaginar, o Guapira empatando com o Corinthians, então foi bola no gol. Foi bola no gol. Aí fui, cara. Então assim, sempre goleiro, Denis, sempre goleiro, sempre gostei. E amo, cara, a profissão até hoje. Os treinamentos de hoje que se acompanha dos goleiros mudou bastante da tua época? Ou... Da água pro vinho. Muito, cara. Muito.
Porque a gente Cara, fala de uma mudança geral de futebol, né? A gente discute muito isso ultimamente, sim. né? Especificamente o preparo do goleiro mudou também? A preparação do goleiro? Mudou demais, cara. Assim, antigamente eu sou daquela época que o goleiro fazia 10, 20 repetições, vomitava no treino. Nossa. Hoje em dia são 2, 3, 4, no máximo 6 repetições, é muita força, muita academia. O goleiro hoje tá muito mais forte, o goleiro tá muito mais ágil. Tem discussões às vezes, as pessoas sempre perguntam, mas por que cara para o gol de falta? Eu falo, cara, na minha opinião, a barreira tem 1,85 m. Falei, o mais baixo da barreira é mais alto que eu. O cara salta e o goleiro é muito mais rápido e forte, cara. Hoje o goleiro chega muito mais longe. Então, assim. Mais precisão, Eu acho que, ali. na minha opinião, o goleiro no futebol é a posição que mais evoluiu. Pô, essa eu não tinha ouvido ainda, porque a gente fala do gol de falta, realmente. Você né? falar do Rogério aqui também do gol é fogo, hein? Mano? Não vou falar. Naquela época a barreira era baixa. Pode falar, zoeira. Ei, Júlio, naquela época a barreira era Pô, baixa. a barreira era baixa, o goleiro não era tão rápido, tão forte. Mas aquela lá também era difícil, pô. Aquela lá era difícil. Mas é porque todo mundo reclama, pô, é porque... demais. É engraçado. Pô, não tem mais treinamento, os caras não treinam mais, os fisiologistas não deixam mais ficar depois do treino e tal. Mas, cara, eu não tinha ouvido esse lado de o inverso, né? Como o goleiro se preparou melhor, né? Estuda o batedor, a barreira ficou mais alta. Hoje, assim, você pega os goleiros baixos. Eu fui o ano passado, eu fui fazer uma visita lá no Arsenal. O Edu tava lá ainda, aí eu fui ver o treinamento. E, pô, o goleiro do Arsenal tem 1,83 m, cara. Sabe assim? Então ele é baixo. Não é alto, 1 em 1 milhão hoje em dia. O Cleiton, o goleiro nosso lá do Red Bull Bragantino, tem 1,92 m, forte pra caraca, sabe, meu? Então, assim, hoje a posição ela evoluiu demais. Então é difícil. A barreira é alta. Pro cara conseguir fazer a bola passar, ele já tem que subir mais ela, tira um pouco da força o goleiro com aquele tamanho todo. Então, assim, esse é um ponto de vista, às vezes pra gente discutir. Sim. Mas eu acho que a posição de goleiro foi a que mais evoluiu. O amadurecimento do goleiro ele é diferente de jogador de linha? Muito, cara. Pô, muito. Porque em todos os clubes que eu joguei, cara, o goleiro sempre teve uma postura diferente, assim. E eu sempre me cobrei muito por isso. Você enxerga o jogo de um outro jeito, né? Você enxerga o jogo de uma maneira privilegiada. Total. Né? Eu acho que o goleiro tem muita responsabilidade, cara. É muita coisa. Acho que você entrar num jogo de futebol e você ter tudo que o goleiro tem hoje em dia, você tem que ser mais sério. Eu sempre acreditei nisso. Eu sou de uma época que eu vi Tafarel, Rogério Ceni, Marcos... A geração era... Dida. Eram suas referências? Eram todos. Tafarel, Rogério, Marcos, Dida, eram minhas referências. Cara, se você olhar todos esses aí, o comportamento deles, eu me cobrava muito pra tentar ser igual a eles. Falei, pô, se o Marcos ou o Rogério não faz uma brincadeira dessa, por que eu faço? E eu era desse jeito, cara. Então, assim, minhas referências foram boas, entendeu? Então, assim, eu tentei ser mais sério porque eu também sou um pouco mais assim. O Marco é sério, o Marco é sério. Ele o Marcão gosta da resenha hoje, né, cara? Mas, cara, eu enfrentei ele muitas vezes, cara. Ele gostava da resenha fora, mas dentro de campo, assim, meu, é difícil você ver um cara desse querendo dar um drible, um cara desse querendo fazer uma graça, fazer uma embaixadinha, cara. Você vê o Dida, você imagina o Dida fazendo um negócio desse? Não. Então, assim, aí eu tenho... O Denilson fala que o Dida no íntimo é diferente. Eu até. conheci ele fora, assim, ele é gente boa. Assim, eu não imagino ele dando risada. Né? Ele é parceiro pra parceiro E jogar com o pé, Júlio, porque hoje a gente vê que, né, a posição evoluiu nesse sentido também, né? O Vanderlei Luxemburgo adora, né? O goleiro joga com os pés. Que a área aumentou, né? A área aumentou, o campo aumentou, né, por conta da área, segundo o Luxemburgo, 16,5 metros. Mas a questão é do jogo com os pés. Você acha que tá exagerando um pouco? Você acha que é uma condição natural, né? Uma consequência natural do jogo? O goleiro participar mais, né? É natural, acho que vai evoluir. Eu acho que os meninos hoje, desde cedo, já aprendem isso, já desenvolvem isso. Você vê os moleques lá no Red Bull mesmo, você vê os meninos subindo, assim, é uma facilidade tremenda. Mas, na minha opinião, tem muitas vezes exagerado. Acho que a gente tem confundindo um pouco você usar o goleiro para quebrar uma pressão, usar o goleiro para mudar o lado, usar o goleiro para você achar um passe, com às vezes a gente criar a jogada de gol, entendeu? Eu acho que isso a gente tem exagerado um pouco. Porque os caras têm usado a estratégia, os treinadores, no modo geral, do goleiro tocar mais na bola para trazer o adversário, né? Sim. Pra dentro da sua área, para gerar esse espaço do contra-ataque. Às vezes tem essa obrigação, o goleiro, de fazer esse primeiro lançamento, né? Exato. E aí que eu acho que tá... Eu acho que tá exagerando. Eu acho que é super legal quando você tá sendo pressionado, você usa o goleiro, o goleiro pega aqui, ele acha um passe do outro lado, meu, acabou a pressão. É um jogador a mais que o jogo não tinha. Né? Hoje tem. Pô, na minha época, cara, você é louco, eu só chutava de primeira. Aí eu lembro o Marcão também era assim. Pô, eu só chutava de primeiro. Eu lembro quando eu saí do Corinthians, eu fui pro Náutico, e eu peguei lá o Givanil de Oliveira, que é o treinador. E a gente foi no treino lá, cara, e aí a bola recuou assim, e eu dominei a bola. Você dominou. A bola lá pra frente. Beleza. Cara, outra que vieram, dominou, ele
parou o treino. Falou, quando a bola foi você, lá pra frente, não é pra... Falei, pô, falei, ótimo, é o que eu melhor faço. A bola vinha, nem via, raiz, né? já jogava lá na frente, cara. Mas eu sofri um pouquinho quando eu cheguei no Red Bull. Então. Quando eu cheguei, porque eu fui obrigado a fazer. Não que eu não saiba, acho que eu até fazia o básico bem. Sim. Mas foi uma coisa nova, Mas que eu não fui muda, estimulado. né? Eu nunca Claro. fui estimulado, mas Eu acho fazia que aí tá bem. o segredo. Fazia bem. Porque eu acho que os goleiros hoje, eles são estimulados, né? Total, cara. O Fábio, por exemplo, que tá no Fluminense, 73 anos, vai falar, Fábio, beijo, Fábio. Teve que se Ele, adaptar, pô, né? ele tá jogando super bem. E ele tinha, meu ponto de vista, ele tinha uma certa dificuldade. Porque não é a geração. Não é estimulado. Era isso, Não é estimulado. Porque é não bem de tinha uma essa geração necessidade. que não tinha. O Cássio foi melhor. O Cássio ainda tem dificuldade, mas Tem, ele já tem um melhorou pouquinho. também de como ele era. Exato. Pra agora ele melhorou bastante. Sim. Eu lembro do, meu Deus do céu, o Felipe, com o Felipe. O Felipe Alves. Pô, o Felipe Alves era um negócio de louco. Eu falei, esse cara é 10, pô. Não, o Felipe é um jogador de linha no gol, cara. Então, Pô, Né? Uma o que ele faz, facilidade pô. com os pés e tal. Mas sabe quem eu gosto de ver assim? São dois goleiros brasileiros que eu gosto de ver jogar com os pés, cara. O Everton e o Ederson. Porque são goleiros que jogam muito com os pés, mas você vê que é o que eu te falei, ele acha passe, ele Mas domina, eu ele achei que você ia toca. falar o Alisson, que o Alisson mete umas O assistências Alisson às vezes, né? vai também. Acho que é a mesma. Pô, dá é a uns mesma. lançamento bom. Só que o Ederson Ederson é é direita e Ederson, esquerda, é. cara. Ele tem O razão. Everton é a mesma Tem coisa. razão. O Cleiton que Reposição joga com a gente é a do mesma Ederson. coisa. Hoje eles têm a direita, tem a esquerda. Então, assim, é uma geração diferente, Mas eu cara. acho que você falou uma parada que eu acho que é importante, que é o estímulo, né? É estímulo. Nada acontece. Óbvio, você nasce com um dom ali de ser jogador, e, enfim. Mas essa questão individual, técnica, se você não tem um incentivo, um treinamento, você não melhora, né? No melhor dele, eu sou canhoto, cara. Eu lembro até hoje, quando o Fábio Carilli era auxiliar do Corinthians, ele foi a única pessoa que um dia me pegou assim pra falar, vamos fazer perna direita? Pô, cara, não sei, a bola não saía da área, assim, cara. Eu também era Ô, Chico, ruim. se a bola viesse na minha direita, parecia aqueles avião, assim, eu balançava Meio o corpo torto. todo pra jogar pra qualquer lugar Porque de não é perna natural, esquerda. né? Não é uma coisa natural do teu corpo. O Cássio teve um erro desse agora contra o Bragantino. Foi, a bola vai na direita, a bola vai sai na um pouco direita. baixa, só que a gente deu sorte da bola tá ali com a gente ali, pegamos, fizemos uma pressão boa. Não, o desenrolar da jogada foi perfeito. É, né? Uma ligação rápida, o Sacha faz um movimento, assim, uma movimentação perfeita, mas a questão você falou assim de desenvolver um lado direito. É Que o Cássio difícil, provavelmente deve estar tendo essa dificuldade, porque É a bola ali difícil. era uma bola para de repente ele de canhota mesmo já dar no outro zagueiro que estava aberto. Ele chapa com a direita, a hora que ele vai isolar, ele acaba. O Cássio é da mesma geração. Ele é da mesma geração. Você teve alguns bons goleiros nessa tua trajetória dentro do Corinthians. Bastante. Você oscilava bastante ali para de titular, reserva. Como é que é para a cabeça do goleiro? Você falou mais ou menos rapidamente ali de, pô, você joga um jogo e fica 5 meses para jogar outro. Como é que você trabalhava isso na sua cabeça? Porque você jogava pouco, de repente ficava um longo período sem jogar. Como é que era essa tua preparação mental e técnica também? Meu Deus, pra falar a verdade, hoje assim, hoje, graças a Deus, sou muito bem resolvido, assim, com tudo que passou na minha carreira. Hoje eu falo abertamente qualquer coisa de erro, de acerto, porque tem muitos que escondem Gostoso, os né, erros. quando chega Cara, nessa eu época, falo, né? Denilson. Eu Eu brinquei também. do gol do Rogério Ceni, assim, cara, pô, eu brincava. Cara, não tem problema nenhum falar Mas de ali nada, do Rogério assim. não é erro, né, pô? Não, é muito mais acerto mérito dele, do claro, cara, pelo amor de total. Deus. Chama-se total. amadurecimento isso aí. Amadurecimento, assim, sabe? Total. Então eu falo das coisas assim. E eu no Corinthians eu acho que eu fui mais reserva do que titular. Muito mais reserva do que titular. E aprendi com muitos goleiros, pô, nível mundial, caras bons mesmo. E você tem que trabalhar pra você buscar o seu espaço. Simplesmente isso. Chegou. Eu lembro quando o Felipe sai, que aí eu assumi de titular e o Corinthians contrata o Bobadilha, que era o goleiro que foi titular do Paraguai na Copa do Mundo. Você fala, eu com 24 anos falei, vou jogar? Não vou jogar. Mas quando treinei e me segurei como titular. Então, assim, treina como se fosse jogar, e espera a oportunidade. Cara, goleiro é isso, Denilson. Você nunca sabe quando vai acontecer. E é a pura verdade, cara. Olha o Donelli aí, tá tendo uma sequência. O Corinthians contratou o Hugo, deu super certo, aí ele tá tendo agora. E tem vários exemplos. Então, você tem que trabalhar a cabeça. Eu acho que você trabalhando a cabeça, quando você tá nesse momento, sabendo que você é importante em momentos específicos, não vai ser o ano inteiro, mas você vai ajudar de tal forma, acho que você consegue lidar super bem com isso, não tem problema não. É que assumiu o gol do Corinthians, que tem tantos goleiros, né? Gilmar dos Santos Já vai Neves chegar e no tal. Bragantino, tá? Vamos lá, claro. Mas é que a história é rica, né? E aí eu queria te perguntar do ano de 2011, cara. Você acha que esse foi o ano, assim,
mais especial, ou um dos mais, né? Porque aquele brasileiro, até pela forma como Sim. o ano começa, né? Foi. E depois termina, né? E é um ano que você é super protagonista ali. Foi, Chico, foi. Acho como diz, brincando, que a gente vai chegar no Bragantino. Eu tenho 2 anos muito especiais na minha carreira, que é 2011 e 2019 no Red Bull Bragantino também. Falando especificamente de 2011, o Campeonato Brasileiro pra mim foi mágico. Foi um campeonato que eu fui bem o ano inteiro. Teve um negócio que eu machuquei o dedo e continuei, e a torcida lembra disso. Então, assim, foi uma coisa que foi marcada. Marca, né? Aí você marca com o título. Cara, e assim, eu sempre sonhei, e de verdade, era sonho de moleque. Um cara que começou a jogar bola, corintiano, falar, pô, quero vencer no time que eu... Você teve isso. Sabe, vou vencer no time que me criou, cara. E eu consegui, entendeu? Se tirando eu, assim, antes de mim, eu acho que o goleiro que tinha jogado no profissional do Corinthians da base foi o Ronaldo, cara. Sabe, depois de mim, assim, passaram alguns bons goleiros que estão bem hoje. O Kaique França tá no esporte bem demais. Tem o Matheus que tá no Japão e o Donelli agora. Nenhum goleiro da base se firmou. Pra você ver o quão difícil é isso, entendeu? Legal. Então, assim, aquele brasileiro foi super especial pra mim. Eu no Corinthians, o meu maior sonho no Corinthians era ganhar a Libertadores, que eu cresci sendo zoado, que não tinha e que o Corinthians já não teve. Pô, um dia eu quero ganhar. Cara, eu joguei metade da campanha, eu joguei, entendeu? Tava lá. Então, assim, as coisas no Corinthians que eu pude, assim, eu Quando realizei. acontece a troca ali no meio da Libertadores, você já falou muitas vezes sobre isso, né? Mas como é que lida, né? Você tá no meio de uma campanha, chega um goleiro ou outro, você tem que aceitar, você tá no grupo, você foi Sim. campeão também. Não, é difícil. Foi difícil. Esse momento, eu acho que da minha carreira, se não foi o mais difícil, foi um dos mais. Não, acho que foi o mais difícil. Porque eu tinha vindo já de um ano de 2010... Desculpa, já tinha vindo já do Campeonato Paulista de 2011 que eu tomo um gol do Neymar, que é culpa minha. E a gente tava perdendo o jogo, acho que a gente já ia perder o jogo. Na Vila? Ela passou O da embaixo da minha Vila? mão. Ela passou embaixo O da da minha mão. Vila. Ela passa embaixo da perna do Chicão da Vila. e da Vila. Ela passa embaixo da minha mão, o Santos faz 2-0. Pra ferrar com a minha vida, se eu não me engano, o Moraes faz o 2-1. Aí você fala, pô, se não tivesse tomado o gol, acho que a gente ia O levar da pros Vila. pênaltis. Então assim, aí você já vem dessa situação que já não é fácil. Aí você vem pro ano de 2011, assim, que foi legal tudo. Aí 2012, quando eu tô me firmando, já um goleiro consolidado, tudo, eu erro no Campeonato Paulista, mas na Libertadores a gente já tomou 2 gols a campanha, a primeira fase toda, então eu fiz uma primeira fase muito boa. O que eu fiz na Libertadores não contribuiu nada para eu sair de titular, mas aí eu erro nas quartas de final do Paulista. E, meu mundo cai, cara. Meu mundo desaba. Assim, eu ia ser pai e fui contar pros meus pais que eles iam ser avós nesse dia. Cara, a torcida foi na porta do meu apartamento. Aí o porteiro ligou e falou, tem 20 torcedores aqui, o que eu faço? Eu falei, chama a polícia, não tem como eu descer, conversar com eles, com meu pai, minha mãe, meu irmão, pessoal em casa, assim. Então, assim, foi muito difícil esse período, que você tem que ir assimilando as coisas. Aí foi mais... Quantos anos você tinha ali, Julião? Pô, foi 2011... 26, por aí, 26 anos. Pensa numa situação... O torcedor nem imagina isso, né? Cara, e assim... Situação, Foi 20 torcedores na porta da sua casa. Foi irmão. na porta de casa. Não, e cara. ele querendo contar pros pais Foi que ia ser, tipo assim... que ele ia ser pai. É muita coisa, assim, que envolve, entendeu? Então, assim, você tem coisa pra caramba que você vive. Aí fui treinar, você já vai treinar com vergonha. O porteiro é corintiano, o cara que vai abastecer o carro é corintiano. Cara, você não quer nem olhar pras pessoas. Aí eu cheguei no clube, o Tite me chamou pra conversar. Chamou pra conversar assim, falou, sei da fase, sei da situação, quero falar pra você do meu carinho, do meu respeito que eu tenho por você. Foi sensacional. Mas nesse momento, eu como treinador, eu como comandante da equipe, eu vou ter que trocar. Aí ele falou pra mim, ele ainda falou pra mim, eu não sei se vai jogar o Danilo Fernandes ou se vai jogar o Cássio, mas eu vou trocar, então já tô te avisando isso antes. Se eu não me engano, a gente jogou acho que foi, eu não lembro agora as diferenças, mas tinha uns 4 dias de diferença aí. Aí eu falei, professor, tá ótimo, eu entendo, eu acho que tá certo. E eu tive que concordar com ele. Como é que você não concorda com o cara? Você acabou de eliminar o time, você não vai concordar? Sim. E aí ele me falou pra mim, ele foi super legal, bacana, fui pro treino, sabe, treinei. E assim, tem pessoas iluminadas, abençoadas que vão entrando na sua vida que vão te ajudando. Acho que os amigos de verdade mesmo, nessa hora... Cara, lembro até hoje que o Ricardo Berna me ligou, ele era goleiro do Fluminense, a gente tinha uma... Ele falou, Júlio, eu sei que é difícil, eu passei a mesma coisa aqui no Fluminense, faz o seguinte, treina, se dedica mais, treina pra você. Quando você começar a tirar sarro dessa situação toda, você vai ver que as coisas estão aliviando. Quando você conseguir tirar... Cara, e foi isso que aconteceu dia após dia, sabe? As coisas foram acontecendo, tanto que... Tem a ver uma parada... Não sei se tem a ver também. Eu sempre tento fazer uma analogia com o meu jeito de ser também, né? Sim. Até por ter tido a mesma profissão, né? Ter jogado futebol. Não me lembro de ter receber uma pressão como essa de torcedores na porta de casa, que isso aí já é...
já é terrível, mas eu sempre fui um cara mais descontraído, então eu acho que eu colocava os meus sentimentos. Eu falava mais dos meus sentimentos. Sim. Né? Tô passando uma fase ruim, eu chegava num companheiro e falava, mano, tô mal, tal. Já dava risada. Me ajuda, não sei o que, pelo amor de Deus. Você, pelo teu perfil, né, de ser mais retraído, mais tímido, você não falava com ninguém, você se fechava e de repente isso não te fazia mais, não te deixava pior? Às vezes sim, Denis, porque eu gostava, eu era... Assim, eu do dia a dia eu gosto da resenha pra caramba, Sim. Eu gosto da risada, eu sou bagunceiro, mas tem horas que eu sou mais reservado. E no meu trabalho, isso hoje também, trabalhando aqui, isso pra mim é sagrado, cara, é uma coisa que eu levo muito a sério. Então no meu trabalho eu sou uma pessoa às vezes muito diferente Sim. do que eu sou fora do trabalho. Mas era difícil me abrir muito, e às vezes foi complicado. Mas no momento que eu lembrei que o Berna falou assim, meu, o dia que você começar a dar risada, cara, aí você começa a tirar sarro, cara. Começa a tirar sarro. O Fábio Santos, uma vez, ele até falou num podcast desses aí. Eu lembro quando a gente ganhou o Mundial e a gente tá lá no Japão, cara, eles não deixaram a gente sair, né? Porque nosso voo era no outro dia, acho que fizeram bem, né? Imagina deixar os moleques sair no Japão, ninguém ia voltar pro voo, né? Aí a gente ficou lá no hotel, aí o Tite veio assim, cara, a gente zoando, os caras estavam bebendo, eu não bebia, mas os caras bebendo e conversando. Aí o Tite, porra, que não sei o que, falando, eu olhei pra ele e falei, olha, professor, ainda bem que você me tirou, porque aquela bola do Diego Souza acho que eu não pegava, não. A do Diego Souza, pô, a gente já estaria fora, a gente estaria nem aqui, eu falei, acho que a gente não estaria nem aqui, falei, ainda bem. Mas sabe assim, cara, na zoeira, tipo, hoje em dia não tem problema falar, e assim, foi quando eu comecei a deixar as coisas leves, entendeu? Isso, eu levava muita ferro e fogo, me cobrava demais, cara. Tipo, pra mim era muito complicado. Eu passava a noite inteira mas eu acho matutando. eu acho que o ambiente também, né, Julião, do Coringão, né, mano? Fazia. Eu acho que esse ambiente também te deixa mais, cara, mais cascudão, né? Mais, muito, né? Um pé atrás, né? Muito. Dá pra ser também muito, tô vivendo a vida, mas, peraí, tamo no Corinthians, né? Eu acho que o ambiente que ali do Corinthians deixa a galera mais tensa. A gente tem o Povo Fala. Opa. Vamos lá. Vamos ver o que a galera tá perguntando ou falando sobre você, Julião. É ali naquele telão? Oi, gente, eu sou a Bruna e tô aqui na Paulista porque a gente quer saber o que a galera quer perguntar pro Júlio César, ex-goleiro do Corinthians. Oi, meu nome é Mariana e eu queria saber qual que foi a torcida mais difícil que você enfrentou. Boa, difícil. Boa pergunta. Você enfrentou. Mariana. Beijo, Mariana. Eu poderia dizer que é a do Corinthians jogando pelo Red Bull, né? Mas vamos lá, vamos falar ao contrário aí. Eu acho que eu acho um ambiente hostil jogar na Vila Belmiro. Eu acho que a Vila Belmiro é um estádio que tem uma pressão legal. O sapãozinho ali, né? O estádio, por ser pertinho, por ser bem junto ali, eu acho que é um lugar difícil de jogar. O Santos tem uma rivalidade muito grande com o Corinthians, bastante, né? Então o Corinthians vai jogar lá, o bicho Nunca pega. joguei lá com sempre casa cheia, pega. sempre assim, eu acho que jogar em Santos pra mim é um lugar difícil. Boa resposta. Tem mais uma? Vamos lá. Fala, Júlio César, beleza? Então, me chamo Jefferson, gostaria de saber qual foi a sua melhor defesa que você fez na sua passagem pelo Corinthians. Desenvoltura? Que desenvoltura, o Corinthians! Putz, cara. Valeu, Jefferson. Tem bastante, meu. Mas eu não lembro do Denilson de enfrentar. Eu enfrentei você no Palmeiras, 2008. Claro. Mas eu não lembro. Eu Não acho lembro que de ter pegado. Não, o gol pelo menos eu lembro que eu não tomei, mas a defesa eu não sei se eu fiz também. Eu também acho que eu não fiz, entendeu? Com certeza. Não, certeza que nesse jogo não, nesse jogo não. Mas... Ele tá dizendo com certeza que gol ele não fez. Tem 60 gols na carreira, ele tem 18 anos. Que número. Sério mesmo? Eu sei lá. Deu muito. Não, mas eu lembro de uma defesa contra o Palmeiras mesmo, que foi legal pra caramba. Foi logo depois do jogo do Tolima, meu. No final do jogo eu faço uma sequência de 2 ou 3 defesas ali, Kleber Gladiadores que faz assim, que foi importante pra sequência nossa do campeonato, assim, da continuidade de 2011. Aquele momento Então, Tolima também, você falou da questão da Libertadores, né, e tal, que aí é uma questão mais pessoal tua, né, mas aquele momento do Tolima, irmão, eu acho a casa caiu ali, né? Total. Assim, o que eu falei ali pra mim foi pessoal, mas acho que de grupo coletivo o Tolima foi terrível, meu. Que nunca tinha acontecido, né? Hoje é mais comum o brasileiro cair na pré. Tinha falado alguma coisa no sorteio? Teve um diretor que falou alguma coisa, que pegou o Tolima e tal. Teve alguma coisa nesse sentido, aí vocês perderam pro Tolima. Pô, a gente empata 0x0 em casa e ali. A gente 0x0, mas a gente jogando pra caraca. Foi, meu,
A gente vai fazer gol, e não Pronto. faz, não faz. Aí quando vai pra lá, meu, é merda feita, meu. Puta, é aquela Não, coisa que vai e o acontecer. timaço, né? Investimento. Roberto Carlos, Ronaldo, pô, nosso time era ferrado, meu. Mas aí, assim, foi terrível, meu. Porque E a o gente Tite passou não uma ter semana... caído ali foi, acho que, o pulo do gato, né? É, o acerto, acho que, do Andrés, Porque, né, cara? assim, Quando ele acertou. Qualquer dirigente teria demitido ali, a pressão já tava grande. Você falou numa parada agora, você falou do Andrés, uma gestão do Andrés, onde o Corinthians foi muito campeão. Hoje você exerce uma função, né, diferente de como você treinava. Alguma coisa você aprendeu nesse período de gestão Andrés ali que você traz hoje, de repente, para o Denilson, momento que você está vivendo hoje no Bragantino? eu sou um cara muito observador, meu, muito. Eu acho que você pode aprender com todo mundo. Acho que você tira Sim. coisa boa e coisa ruim de todo mundo. Você é mais novo, mais velho. Fato. Mas o Andrés foi um cara que foi muito bacana, cara. Quando eu tava no Corinthians, assim, do jeito que ele lidava com o atleta, eu acho que é um negócio legal. Ele era muito aberto, muito transparente e direto. Com Papo ele reto. não tinha meio papo, entendeu? Então assim, fala, pô, Denilson, você tá mal hoje pra caraca, meu. Você foi assim, assim, assado. Era isso. Acabou. Pô, você tá bem, legal, bacana. Então acho que essa forma direta de trabalhar, eu acho que ele é um cara ferrado nisso aí, meu. Ele é bacana. As entrevistas dele falam por si só, né? Não, Porque ele, realmente. ele fala, né? Essa relação, assim, né, jogador, porque, assim, o vestiário, como lá no Sul tem uma frase que a gente fala que o vestiário tem dentes, né? O vestiário, irmão, ele tritura. E aí você bonito entender... Gostou? Poético isso. Lá no Sul falam isso. O vestiário tem dentes. Bonito isso. Trouxa. Uma motivação no vestiário. Então, o vestiário é um ambiente hostil, naturalmente. pra caramba, Porque né? você vive com bons e maus momentos. Para você foi fácil essa transição? Porque era um habitat, digamos, seu, né? Só que Sim. do outro lado. Foi tranquilo? Foi tranquilo, Chico. Foi porque eu me preparei. Foi assim, eu quando fiz meu último contrato no Red Bull, renovei o meu último ano, o presidente era o Thiago Escuro. E ele, naquele dia ali, ele já falou pra mim, ó, eu tenho a intenção de você trabalhar comigo, vejo o perfil, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então começa a estudar, começa a fazer curso, vai entendendo como é que é o clube, começa a tentar ver de uma maneira diferente. Então, nesse ano, eu trabalhava, jogava, tudo focado em jogar, mas eu já comecei a dar uma olhada já como é que as coisas funcionavam. Quando você muda, pra mim é fácil, legal, mesmo porque eu tô no mesmo ambiente, mas muda muito o seu tratar com o atleta. Assim, eu sempre falo assim, o vestiário eu sempre tô, todos os jogos eu viajo, todos os jogos da Red Bull, todos os jogos em casa eu tô. Faço questão de estar, porque no jogo é onde tudo acontece, a gente treina a semana inteira para aqueles 90 minutos e eu quero estar perto. Mas hoje eu sou um cara muito mais observador que chega, conversa com um aqui, conversa com o outro lado, diferente de quando eu jogava. Quando eu jogava eu brigava, quando eu jogava eu gritava, eu era outra pessoa trabalhando. Juro, pô, já briguei pra caraca em vestiário, É mesmo? pô, pra caramba. Normal. Brigava, brigar mesmo, assim, sabe, meu? De querer sair na porrada e assim, tudo pra e aí- ganhar. E aí um Você comportamento entendeu? quando você ocupa uma outra posição, hoje é você não diferente. pode ter. Hoje Você é não diferente pode ter. porque, na minha opinião, o vestiário é dos atletas, meu. O vestiário é dos atletas. Entendi. Na hora de, o bicho pega, se eu for cobrar o cara antes do jogo começar, quem vai estar dentro de campo com ele é o outro parceiro dele, não sou eu que vou estar ali com ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que a cobrança tem que vir de atleta para atleta. Mas a gente fora, a gente tem um papel importante também que a gente consegue. Chega aqui, pô, tá acontecendo, você enxerga muita coisa, você vê muita coisa. Então eu faço mais esse trabalho, assim. Seu no papel vestiário, é fazer o elo ali, mais né? ali, mais assim, elo. é isso, entendeu? Então, assim, eu deixo muito com que eles se resolvam. Lembra que eu falava pra você, quando eu parei de jogar? Era essa função que eu queria exercer lá no Betis. O Betis me convidou pra ser embaixador do clube mundial. Legal. E ter essa função dentro do vestiário. Difícil, Esse olhar que ele falou, que você falou aí agora, Júlio, de quando jogava era um cara mais agressivo, né? Brigava e tal, porque faz parte do Sim. vestiário, né? O pau tora mesmo dentro do vestiário. Claro, pra caramba. Tem conversa que às vezes hoje trabalhando já como comunicador já há muito tempo, tive algumas discussões e a gente começa a fomentar isso na imprensa. O time brigou recentemente em São Paulo Eu vi. com o Alan Franco, Isso, ali o André Silva. o André Silva, Luciano e tal. Cara, aquilo ali, assim, por eu ter passado por esse caminho, eu falo, do caramba. É isso que acontece, Sinal cara. que tem cobrança, É, mas né? tem que Que os caras ter. querem cara. melhorar, Tem Só que às vezes ter. parte da imprensa vê aquilo como um problema. Tanto é que o Zubeldia na coletiva, ele ficou, assim, chateado com ver uma pergunta em relação a... É que não é Aquela normal a discussão. gente ver, né? Porque não vê, acontece não vê. no vestiário ou no treino. Não é normal no campo de jogo. ali, né? E aí você falou que hoje você exerce uma função de observar e ali dar uma força. Às vezes o diretor de futebol que não viveu a experiência, e nada contra, tá? Só que Sim, não né? viveu a experiência,
e de repente ele mete o pé pelas mãos. E aí você cria um desconforto dentro do vestiário. Você falou de mudanças na tua carreira e essa foi uma. Quando que chega o momento ali de você sair do Corinthians? Pô, são 15 anos de Corinthians? Sim, e aí chega um período que você fala, putz, chegou a hora de mudar. Como é que foi para amadurecer essa ideia de sair, depois de tanto tempo num lugar? Eu tive dois momentos. Só pra fazer uma analogia com o que eu vivi. Sim. Eu tive dois momentos. O engraçado e a despedida mesmo. Eu lembro que... eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que foi 2000. Eu saí do Corinthians em 2014. Não sei se foi 2013. Acho que foi 2013. A gente ia pra Libertadores jogar contra o Boca, a Bombonera, e eu tinha levado minha roupa. E fui pro treino. Meu empresário era o Nick Arcuri, minha caminha no tênis. É ele mesmo, o próprio. Deito nele. Aí ele me liga e fala assim, meu, tem uma proposta pra você ir. Não vou nem falar o nome do time aqui, pra gente nem entrar. Falou, pô, uma proposta pra você. Time, o que você acha? Falei, pô, Nick, acho legal. Time Série A. Falei, top, vambora. Você vai mesmo? Me dá um tempo. Aí ele ligou, acho que pro diretor do Corinthians, me chamaram. Ela falou, meu, deu tudo certo, vamos fazer pra você. Você não vai nem pra viagem, não vai nem pra Argentina. Eu falei, beleza. Cara, eu tava no Corinthians a minha vida inteira. Pô, me despedi dos caras, chorei. Falei com todo mundo, com os funcionários. Falei, tô indo embora, que acho que viajava segunda-feira. E aí, o pessoal foi viajar, foram embora. E eu fui pra casa e não deu certo, cara. De segunda, terça, os caras jogaram pra... Quinta-feira os caras volta eu pro treino. Aí os caras, o que você tá fazendo aqui? Falei, então, voltei. Falei, voltei. Mas os caras tiraram sarro de mim pra caraca, meu. Zoaram eu pra caramba. Aí você pensou, acho que eu vou aposentar aqui mesmo, que eu vou ficar aqui mesmo, cara. A choradeira do cara. Eu chorei pra caraca, meu. Falei, pô, tem que ir. Aí passei esse ano... Igual o Denilson. O Denilson também fez umas 12 despedidas na Band também. É normal. Fez igual? Eu ia pra casa e falar assim, não, mas amanhã eu não vou chorar. Não, amanhã eu não vou chorar, não. Aí era na maquiagem chorava, galera. Ia no figurino chorava, galera. Você vai embora mesmo? Igualzinho, você vai embora mesmo? Eu ia na rouparia, chorava, ia na cozinha, chorava, ia chorei e voltei, cara. Aí os caras me zoaram pra caramba. Aí eu passei acho que mais um ano lá, e aí era o Cássio, tinha eu, o Danilo e o Walter. Pô, cara, olha o nível de goleiro. A gente revezava o banco, meu. Então, cada jogo ia um. Então, assim, já começou um cara que... O Cássio não dava uma brecha? O Cássio jogava todos. Aí a cada um jogo. Então, assim, aí, tipo, eu ia pra um jogo cada 10 dias eu ia pra um jogo, pra um banco. Aí eu já tinha jogado bastante, então começou a não fazer sentido. Claro. Aí você começa a se incomodar com aquilo. Tanto que o pessoal da diretoria foi super legal, me chamou, falou, Júlio, vamos ver se você consegue algum empréstimo. Se você não conseguir, você vai ficar aqui até o final do seu contrato. Ninguém vai fazer sacanagem com você. Você é um cara legal. Ninguém vai te afastar. Você vai ficar aí. Mas você não quer ficar ali acomodado. Aí surgiu o Náutico. Pô, você quer ir, você vai, a gente vai ajudar. Contratualmente o Corinthians ajudou pra caramba, foi super legal. Eu fui pro Náutico ver uma nova experiência que foi super legal pra mim, meu. Boa. Vivi novos ares, eu saí de uma bolha. Apaixonada, né? Pô, sensacional, cara. Vou te falar, eu amei jogar lá, cara. Joguei 2 anos e meio no Náutico, fiquei 2 anos. Cara, os dois anos, meu, a gente não teve acesso assim, um na última rodada, outro faltando 3 rodadas. A gente brigou até o final, então foram anos legais pra mim que eu tive vivências boas, meu. E jogando, né? E jogando, todos os jogos. Desde o meu primeiro dia que eu cheguei no Náutico, eu era capitão do time, tinha moral com a torcida, moral. Cara, eu vivi uma vida muito legal no Nordeste, entendeu? Então, assim, diferente do que eu tava vivendo ali. Num clube que sensacional, um dos maiores do mundo, mas só que você não tava sendo aproveitado. Então, ali eu me sentia valorizado. Então, vale a pena. Hoje em dia, uma das minhas funções é você vai conversar com um atleta pro cara ser emprestado. Porque, normalmente, no Brasil, às vezes o cara acha que ele tá sendo emprestado. Não tem mais valia aqui, vamos emprestar o cara, vamos ver o que vai acontecer lá, e se não voltar pra cá... Não, cara, o empréstimo, hoje em dia, ele é legal, cara. Você vai jogar. Sim. Você tá tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho. Isso aconteceu comigo, entendeu? Sim. Eu no Nordeste, trouxe pro Red Bull. Porque você tá... entendeu? Trouxe pra cá. Eu tô há 8 anos aqui, meu. Sabe? Porque você tá num lugar, por exemplo, a posição de goleiro, né? Você tá indo pra todos os jogos. Então você tem ali uma esperança. Exato. Porque não adianta falar não tenho esperança. Você não tá torcendo pro cara machucar, mas você tem esperança. De entrar, você tá no banco, já você quer, eu quero entrar, mas eu quero jogar. Então, sou eu. Você fica fomentando a parede que quer jogar. Agora, quando você fica a cada 15 dias indo pro banco... Não faz mais sentido. Porque tem que fazer um rodízio no banco de reserva. Aí fica difícil. Cara, e com 2 goleiros também que, então, quando jogaram, assumiram, entendeu? São goleiros bons também. O Walter ia bem. Mas aí, quando é que vem a despedida real mesmo?
Aí a despedida real foi em junho de 2014. Aí eu já tava calejado, né? Já Eu tinha chorado já. tinha. Aí eu já tinha chorado já, né? Rapaziada, tô indo, É, tá? ó, vocês sabem como é que é, lembra lá? Eu tô ainda... Não, foi legal, cara. Pô, porque assim, eu no grupo ali, nosso grupo era sensacional, cara. Tem caras lá que eu joguei 3, 4 anos. Pô, Fábio, pô, Renato Augusto, o Gil, o Cássio, os goleiros eram caras que eu joguei bastante tempo. Então a gente tinha uma certa amizade, o Douglas. Então foi bacana, assim. Os caras sabem que é ruim pra você, mas você vai viver a Um vida. cara ruim, Imagina, mano. hein? Renato, Douglas, A Fábio. gente vai conversando, a gente, o Chico é mais esperto pra isso, assim, eu não consigo ir lembrando do Aqui. tipo do time, assim, sabe? Porque você falou, em algum momento, você falou rapidinho aí de Roberto Carlos e Ronaldo. Pô, É, Eu mas joguei Porra, com um cara Deus. bom no Corinthians, hein, meu? Porra, Pô, joguei Julião. bastante. É, Adriano, Ronaldo, Tevez, Nilmar, Roger. Você Vai pega- um monte, cara. 15 anos, você Jogo pegou com muita William. gente. Muito bom. É, esse é um cara Claro, muito você bom. pegou Cara, muita muito gente. bom. Muitos caras. O Danilo, por exemplo, que as pessoas O falam- Danilo os- Meia? os- Zidanilo? o Zidanilo. Pô, tá louco. Pô, o nego falava, o Danilo é lento. O Danilo... Danilo é um gênio, isso que ele é, cara. Cara, Ele é tu craque, pegou velho. só cara bom, só cara time meu. bom, cara. Como é que era a convivência? Como é que era o ambiente? Porque você passou por vários vestiários, né? Vários, meu, vários. Eu acho que o de 12 ali foi o mais tranquilo. Ah, ou não? foi mais legal, cara. Tinha o Shake também nesse aí. Que é o da pô. resenha. É o da resenha, então não, foi Nossa. legal, cara. Foi da hora. Acho que 2012 foi um ano sensacional, mas eu peguei o rebaixamento do Corinthians também, né? Então, assim, Olha aí. Você pegou Tolima eliminado, peguei o Tolima. pancada e pegou O rebaixamento eu era terceiro goleiro, mas eu tava. 2007, Fiquei. né? 2007, muitos jogos eu fui como terceiro goleiro, era cortado no banco. Acho que 1 ou 2 jogos eu devo ter ficado no banco, mas tava, meu, sabe? Assim, invasão de torcida. Torcida foi em concentração. Pô, esses de torcida aí em concentração, essas coisas, várias vezes. Aquele do Pato, que ano que foi da cavadinha? 2013, eu acho. Ah, isso é 13, 2013. lá em Porto Alegre. É. Já era uma fase que eu tava revezando o banco. Nesse daí eu não fui, mas os caras contaram, os caras queriam matar ele. Né? E é um cara super legal, tá ligado? Mas os caras queriam matar ele no vestiário. Mas é isso. Eu queria imaginar, irmão. Você sabe que o boleiro é um raça, boleiro, viu, mano? Entrando no vestiário, o Pato com aquela energia que ele tem. Não, ele disse que Depois o único... Ele conta que o único que pegou ele mesmo depois desse jogo foi o Paulinho. Foi o Paulinho, disse que o Paulinho foi pra dentro dele. É. Que o Paulinho não chegou às vias de fato, assim. Ô, Chico, mas isso é normal e tem que ter, cara. Mas, Time pô, que quer ganhar e time vencedor né? tem isso, cara. Se não tiver Imagina. isso, é A time tua. Nossa, só fui essa do Pato na cavadinha dele. Pô, também. no Dida. Que Você tá isso, tirando, né, Ô, Pato? Pato, No você também Dida. tá brincando também. Tem que ter sido em mim, pô. Agora no Dida, cara. Aquela viagem pra ir disputar um Mundial, que o torcedor corintiano parou São Paulo, como é que foi aquele momento, irmão? Foi mágico, Denilson. Foi. Putz, Que não, foi surreal. Loucura, surreal. É surreal. O que eles fizeram já desde o E dia lá que a gente também, vai. né? Desde o dia que a gente vai aqui, que, pô, você vai na Ayrton Senna ali até chegar no aeroporto, parecia procissão, cara. Era gente pra caraca, Chico, meu. Muita gente no aeroporto, os caras fecharam, a gente teve que entrar por outro lugar, porque não dava pra ir. E no Japão, eu lembro a gente foi assistir o jogo do Chelsea, antes da final, a gente foi lá assistir o Sim, jogo da do Senna. Chelsea, um frio do caramba, meu, a gente foi assistir. Cara, foi a primeira vez que eu vi no estádio 3 torcidas. Tinha a torcida do time do México, tinha do Chelsea, tinha um monte de corintiano, cara, gritando. Falei, cara, que loucura esse estádio, tinha 3 torcidas, meu. No dia da final, os caras falam em 20, 30 mil, mas tinha muito mais, meu. Era muita gente, cara. Você viu o Oscar falando recentemente um corte no Instagram? Você viu, Chico? Cara, eu não vi. Qual Oscar? O Oscar tá no São O Paulo São agora, ele Paulo. tava no Chelsea. Ele falou que o Benítez, Rafa Benítez, ele rodava o time. O Mundial, assim, Sim. os caras sempre falam que o europeu não dá essa importância pro Mundial, né? É, dá assim, né? Eu sou meio, enfim, acho que o jogo é jogo, os caras quando, né, pode é ser, claro. não quero viajar, mas a hora que viaja e tá lá, os caras querem jogar, a verdade passa, vai facilitar. Mas que o Benítez, ele gostava de rodar o time, cultura do futebol europeu. E que quando ele normalmente ele anunciava o time antes. E nesse dia, ele anunciou o time na pré-eleição e que o Oscar na pré-eleição falou, porra, pelo amor de Deus, os brasileiros têm que jogar. Porque justamente que era contra o Corinthians, que falou, os Sim. brasileiros precisam jogar esse jogo. E aí ele, não, acho que só o Davi Só o Davi Luiz jogou. eu acho que só o Titular, Davi, sim. isso, só o Davi Luiz jogou, os brasileiros não jogaram e tal. Ele deu a entender, posso até estar errado na minha leitura e depois o Oscar pode me corrigir se eu estiver errado, que tipo,
só perdeu porque os brasileiros não jogaram, assim, sabe? Meio que tentando tirar um pouco do mérito do que o Ou às Corinthians vezes os fez. brasileiros sabem mais ou menos a importância que aqui no Brasil a gente Exato. dá pra isso, entendeu? Pode ser, mas mesmo Foi assim demais. foi difícil pra Pô, caraca. pelo Você amor é de louco, Deus. se não é o Cássio aquele dia lá, salvou então. 5, 6 bolas Foi demais, lá. foi demais. Foi difícil, mas foi uma viagem animal, meu. Chico, KTO. Bora. Vamos falar de KTO, que é a nossa patrocinadora master. Qual a chance, Chico Garcia, dessa parceria ser um sucesso, hein, papai? Que gostosinho, moleque. Ali, ó, já Liga tá na do tela milhão, pra você. Você tá demais, hein? Tá Aeroporto, estourando, pai. aeroporto, tá a carinha do Tá Denilson viajando lá. muito, aí tu vai me ver nos aeroportos. É mesmo? Ah, quero Vai, saber. bracinho cruzado aqui posturado. Tá demais. Participe você também da Liga do Milhão, aponte a câmera do seu celular pro QR Code aí, o link tá na descrição aqui também para você conferir, kto.bet.br, lembrando, para maiores de 18 anos, né, e sempre para você jogar com responsabilidade. E é isso, Dena, é a nossa parceira aqui no podcast, nos nossos perfis, né, somos embaixadores, você é o Bonita embaixador palavra. máximo da KTO no Brasil. Perfis. Isso, nos nossos perfis, e vai ter muita Eu informação já ia meter também. um perfis. Perfis, sóis, só o plural é difícil. Os caras falam de O Denilson plural é burro. difícil. Denilson é burro. Você vai ter muita informação porque, né, a KTO traz isso também. Você tem informação para poder fazer a sua melhor aposta jogando com responsabilidade. Tem o Odão, que é muito legal, né? Você faz combinações. Tem a promoção aí da Liga do Milhão da KTO. Tem mais informações no site também. Então vem com a gente na KTO. Patrocinadora do podcast Denilson Show, oficial, nosso patrocinador master, tá com a gente em todos os episódios, trazendo as novidades, informação de qual a chance de cada time nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. O site está na tela, como o Chico Garcia citou, kto.bet.br, e vamos juntos. Essa semana eu tô viajando para participar de um evento aí com vocês da KTO. Obrigado pelo prestígio e pela moral com o nosso podcast, com o nosso trabalho. Ô, Julião, você tá num clube que hoje é o Bragantino, você foi jogador e agora faz parte da direção. Uma gestão diferente, acho que do modelo brasileiro, né? Uma Diferente. mentalidade europeia. Aparentemente o time que não tem, a gente está falando aqui sobre cobrança, né? Sobre pressão. Aparentemente o Bragantino não tem essa cobrança e essa pressão toda. E aí eu pergunto para você como é que na função que você exerce hoje, de certa forma motivar os caras, né? Queria que você falasse um pouco desse sentimento que os jogadores têm. Sim. Porque nós, como imprensa, a gente tem essa leitura e fala, não, mas pô, lá é mole jogar porque não tem pressão. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Explica pra gente mais ou menos como é que é viver essa experiência lá no Bragantino. Pô, o Red Bull Bragantino, assim, é maravilhoso de trabalhar lá. É uma empresa super organizada, as coisas funcionam, acontecem, o que é certo, sabe? Tem uma linha de trabalho. Mas eu já ouvi muitas vezes isso, de não ter pressão, mas tem, cara. A nossa torcida, eu acho que o que muda é a proporção. Nós estamos numa cidade pequena, uma cidade menor, e a torcida relativamente tem que ser menor, mas a torcida cobra, cara. A torcida vai na frente do vestiário quando tá ruim, cobra, no jogo cobra. Então, assim, ela tem a cobrança. Quando você tá. Eu ando bastante na rua lá, então eu jogo futebol, jogo meu beach tênis, jogo meus negócios lá. Você vai no mercado, pô, e aí, vai ganhar? Ganhou, pô, ganhou hoje. Então, assim, você acaba tendo essa cobrança. Não é na mesma proporção nacional, mas regional ali ela é. Sim. Mas é um clube muito legal de a gente trabalhar, assim, meu. O Red Bull Bragantino, pra te falar a verdade, ele resgatou minha carreira. Eu tava em 2017 no Santa Cruz e fui rebaixado da Série B pra Série C. Foi onde eu vim pra cá, assim, já tava desanimado, triste. Falei, vou parar de jogar bola, ficar nesse nível aí, prefiro trabalhar. Mas a partir do momento que eu tava lá, então, assim, foi um clube que eu sou muito grato. Sim. Uma cidade muito bacana, muito legal. E, assim, a gente tem uma pressão muito grande interna de resultados. Óbvio, da Áustria, o pessoal cobra bastante. E isso é bacana, isso é que motiva. Então isso a gente faz com que os jogadores também entendam como é que funciona isso. É uma gestão muito transparente do Diego Serri, daquela de a gente conversar diretamente, abertamente com os jogadores. Ó, esse ano assim assado, nossas metas são essa, vamos junto? Vamos, pô, não estamos bem aqui, não estamos bem ali. Então assim, os jogadores eles participam. Então é um clube gostoso de trabalhar, legal,
que as cobranças Estrutura, elas são... fenômeno. Meu, fenômeno. Você pegou a Os melhores transição, né? fenômeno. Os melhores CTs do Brasil, se não for o melhor. Quero marcar de fazer uma visita Pô, lá e conhecer. vocês são mais do que convidados, vão legal. ser muito bem Eu recebidos tenho lá, visto umas vai. imagens, porra, bem legal. Porque muito legal. você pegou uma transição, né? Você chega pro Red RB Bull Brasil. Red Bull Brasil. Red Bull Brasil. E aí, na sequência, vem a Red Bull fusão Bragantino, com a fusão. E aí, eu queria que você falasse da mudança ali, né? De mentalidade, de como chega no atleta, de estrutura, né? Quando você faz essa transição. No começo, eu vou falar agora como atleta, eu tava no Red Bull Brasil, a gente foi, nós fizemos, se eu não me engano, a melhor campanha no Paulistão de 2019. Foi boa mesmo. Só que a gente pegou o Santos do Sampaoli, que era Sim. bom pra caraca, Sim, e tava acabou. voando. A gente perde no Pacaembu 2x1, eu acho, e empata em casa. E aí a gente é eliminado. E aí, sai do Paulistão, e depois do Paulistão, em 2018, quando eu jogo lá, era Paulistão, Copa Paulista, que é um campeonato para times que não tem divisão. Em 2019, você sai do Paulistão para jogar a Copa Paulista, mas já vai direto pra Série B, que aí faz a fusão com o Bragantino. Nesse começo... Um salto, né? Pô, um salto gigantesco. Nesse começo, era só mudança de cidade. A gente continuava treinando no mesmo lugar que era em Jarinu. Você já deve, não sei se já foi fazer pré-temporada lá em Jarinu, e a gente jogava antes em Campinas, começamos a jogar em Bragança. Pô, a cidade abraçou, a cidade comprou a ideia, e aí foi um ano muito bom, que eu digo pra você que foi um dos melhores anos da minha carreira, que desde o primeiro jogo na Série B, que a gente não imaginava como seria um time que jogou o Paulistão, cara, a gente lidera a Série B inteira, meu. Então assim, a gente faz uma campanha E não fantástica. era a meta Fantástica. inicial, né? Eu acho que assim, você conversando com as pessoas, principalmente com o escuro, assim, você conversa com as pessoas, acho que eles tinham 2 anos pra subir. E aí vocês subiram de cara, Subimos né? no primeiro, mas com o pé nas costas. Sim, né? Com o pé nas tranquilo, costas. tranquilo. Fomos campeões da Série B, entendeu? Então assim, aí já começou essa Aí a parceria régua já gigante. subiu, Aí né? já sobe. Aí a régua Aí já já vem sobe. aí já vem Série A. Aí foi meio difícil, a gente deu umas patinadas há alguns anos, mas a gente tá criando casca, meu. O ano Mas passado foi difícil. O ano passado foi o mais Final- difícil. o final- Foi o mais é, difícil. É, Foi o mais porque difícil. vocês elevaram o nível Exato. e de repente... As expectativas estavam no alto, Exatamente. a gente começa bem, chega no meio do campeonato, as coisas começam a Exatamente. sair do trilha pra gente conseguir, foi no último jogo que a gente te livra. Esse ano, graças a Deus, já começamos bem. Eu Ah, tava sim. falando com ele antes do programa, né? Que o Sport TV fez um documentário sobre o Sport TV. Plim Plim. Você conhece bem. Fez um documentário. Existe até um nome do documentário, não sei se vocês lembram, mas porque já fizeram isso com outros clubes também. A próxima jogada. Eu tava zapeando lá e aí começou a mostrar os bastidores assim, mano, vestiário. Vindo de derrota, o cara arremessando braçadeira de capitão, chutando a lata de lixo. Demais Aí esses os caras se documentários, É cobrando. legal, porque mostra na íntegra, Mostra, cara. é. Como é que é receber uma equipe de gravação num momento tenso, né? É isso que eu queria te perguntar. E, cara, você sabe que o cara tá ali, né? Ou uma hora esquece. Esquece, cara. De hoje, mano, esquece, meu, esquece. Meu, no começo você fala assim, os caras estão aí você fala, pô, aí você dá uma vaselinada Aí isso aí não vai aqui, pro né? ar, isso aí não vai pro ar. Cara, mas daqui a pouco, Esquece. no calor, você esquece total, meu. Esquece. Aí você tá vindo de uma derrota, né? Da adrenalina do jogo ali, o pau torando, aí bicho você já entra no vestiário e você não pegando. nem... Cara, tchum, pra- e assim, eles mostram tudo mesmo, meu. Não tem conversa, meu. Gravou ali, não adianta você falar assim, não vai sair, sai, cara. Não, porque me chama muita atenção o documentário do City, que tá na Netflix, por exemplo, né? Que é o Guardiola ali em 2 minutos, posicionando um quadro e às vezes, olha isso aqui, vamos pro jogo. E é isso que me chama a atenção, porque eu curioso, né? Eu não sou do vestiário como vocês. Eu fico pensando, cara, o que o técnico faz ali em 15 minutos quando a batata assou no primeiro tempo, precisa virar um jogo, loucura. ou ter que manter o resultado, ou ter que trocar um cara. É muito rápido, né? Os caras já chegam naquela loucura ali, bota o quadro, ó, você faz isso, você faz aquilo, vamos lá, o fulano tá nas tuas costas, não sei o que. Mas o pior é o cara ele entrar e falar assim, Denilson, Vai. Você vai descansar agora. Caraca. tem vários treinadores, um é esporro e o caralho, todos que o cara já entra. É muito vida Irmão, real, mano. Dá uma segurada aí, já no O intervalo. problema é que ela, pô, Denis, parabéns, tá bem no primeiro tempo, tá jogando muito, mas agora eu vou trocar, vai o Chico agora. Aí você fala, cara. Esse é o pior treinador, irmão, quando ele chega e te saca. No intervalo, quando você sai no intervalo, irmão. É porque foi mal ó, mesmo, que né? se tinha uma O cara coisa não pesa, irmão, espera nem os 15 Se minutos. tinha uma coisa que me incomodava, era o seguinte, tipo, eu sabia que eu tinha jogado mal o primeiro tempo, tá ligado? Mas, mano, me dá pelo menos mais uns 15, porque em Isso, 15 pra eu, me de repente eu recuperar. me recupero. Aí o cara não me tirava no intervalo, dava 3 minutos, mano, parecia que ele fazia eu voltar só pra torcida me ver saindo, tá ligado? Mano, isso me deixava maluco. Eu falei, por que não me tirou no vestiário, irmão? Eu voltava, loucura. pô, 5 minutos, irmão. Plaquinha 16 no Betis.
Aí eu saía, mas a torcida... Pô, mano, trairagem, tira no vestiário, né? E sabe o que é engraçado disso, cara? Porque assim, eu vivi esse lado. Eu nunca fui substituído, né? Goleiro não saiu, mas, pô, os caras que saem no vestiário, assim, os caras ficam bravos mesmo. Mas eu do outro lado hoje, assim, você convivendo com a comissão, cara, você entende tudo, meu. Se o jogador tivesse essa consciência, meu, de saber quais são os dois lados, quando o cara vê que, pô, porque às vezes o jogador acha que o cara tá de sacanagem. Pô, o jogador tá de sacanagem. Mas é que você olhando de fora, cara, você vê, o cara tinha que sair, né? Cara, você olhando, você conversando, por que o cara te tirou, o que o cara pensou, o que o cara viu. Pô, às vezes o cara vai errar, óbvio, meu, todo mundo erra. Sim. Mas você entende o que o cara tá fazendo. Irmão. Você Julião, entende, mano. ficava doido, velho. Eu sei, a gente tem jogadores lá que tem que fazer isso e às vezes você tem que chegar a conversar, porque o cara fica bravo. Cara, eu ficava doidinho, mano. E tem que ficar, meu. Denilson, tem que ficar. Você tá saindo do jogo. É. Você não tem que gostar disso. Vocês acharam que iam cair ano passado. Ah, meu, quando a gente empata Bateu com o perto, Cruzeiro na antepenúltima em casa, aí você tem Atlético Paranaense fora brigando pra não cair, Criciúma em casa. Aquele jogo do Atlético Paranaense foi ficou, loucura, né, cara? Esse começo de brasileiro, cara... Pô, tamo bem, meu. Tamo Vocês tão bem, o time jogando tá bem. bem, sabe, meu? Seabra encontrou um jeito do time jogar, o time tá consistente sem tomar muito gol, cara. Pô, tivemos 3 vitórias de 1-0 sem tomar gol, isso faz muita diferença. Então, assim, o time tá bem, tá consistente, cara. Eu não sei se você se sente confortável assim, que muita gente não gosta de falar individualmente de algum jogador. Eu, recentemente, tenho observado, até com um pouco mais de frequência, o Capixaba, o lateral. Eu acho que ele tá exercendo você pode falar que está lá no dia a dia, uma liderança dentro do grupo, e principalmente dentro de campo, que eu acho que ele tá, nesse momento, sendo um dos melhores da posição. Estamos falando de 5 rodadas, tá? Até porque Sim, ele não é mas mais no só começo, lateral, né? ele é meia, volante. Mas eu acho que ele tem jogado muito bem, cara. Ele tem, eu acho, o Capixaba, cara, além de ele ser um excelente jogador, ele é uma liderança técnica do time, né? Ele é uma liderança Muito técnico mesmo. Dentro de Não campo, tô errado assim, na minha não, leitura, né? zero, tá muito certo. Ele joga de lateral, quando precisa colocar ele de segundo, terceiro volante ali, ele faz bem pra caramba. Se precisa fazer 3 zagueiros com ele saindo, ele faz. Então ele é um cara que tem um entendimento do jogo. Um jogador maduro já, né? Um jogador experiente, já tem uma certa rodagem. Então, assim, ele tem sido muito fundamental, cara. Tem ajudado bastante. E, assim, e tá fazendo gol também, tá né? jogando bem. E tá fazendo Ele tem o gol. gol, ele tem o tá gol. fazendo gol. Porque assim, o Bragantino nos últimos tempos aí que a gente viu em grandes campanhas, tinha jogadores ali, cara. O Claudinho, né? E aí depois, mais recentemente, o Arthur, o Elinho, o Léo Ortiz. E esses caras todos saíram, né? Todos. Então, eu sei que também tem uma questão do negócio, né? Enfim, O Evangelista, né, também. o Lucas Evangelista agora foi o último, né? Tem uma questão do negócio que é natural, né? Enfim, mas é difícil também administrar isso, né? Você tem algumas lideranças ali, tem a questão da negociação, o cara precisa sair, às vezes a reposição, porque o Red Bull tem essa política, né? Às vezes investe num jogador que não é tão conhecido, forma lá dentro, mais jovem, não sei o quê. Isso também, porque você acaba perdendo uma casca, muitas vezes, quando sai um jogador assim, para momentos mais difíceis, né? Quando saem as lideranças e referências, assim, nossa, normalmente quando sai são jogadores que estão em destaque, né? E a gente tem alguns em destaque, mas tem uns que seguram mais a peteca do que os outros, né? O Evangelista era um cara que, pô, ajudava pra caramba. Também. Uma das piores perdas nossas dos últimos tempos é o Ortiz, que além de ser um líder dentro de campo, era fora também. E aí você vai tendo que substituir, mas aí você traz uma peça, traz outra, às vezes você faz em casa. O Fabrício Bruno também, mais Fabrício pra trás Bruno. também, Mas aí, tipo, o Léo Ortiz sai, chega o Pedro, que já é um cara experiente, com rodagem. Então você vai tentando balancear, mas só que é difícil de repor e chegar um cara assim pronto. Porque esse cara pronto, às vezes, pra jogar, que nem o Palmeiras contrata o Lucas Evangelista, porque ele é um cara que já jogou pra caramba, tem quase 30 anos. Você não precisa testar mais, né? Não tem teste com ele. Ele chegou e tá titular do Palmeiras e ele não vai sentir a camisa. Só que esse cara custa. Esse cara é caro. Claro. Entendeu? Então, assim, quando você perde um desses, às vezes, pra você trazer outro, às vezes é difícil. Você tem que formar. E a Red Bull tem um perfil de jogadores jovens. Até esse jovem virar esse protagonista. O Arthur mesmo, quando chega na Red Bull, o Claudinho chegou comigo. A gente jogou Copa Paulista junto em 2018. Olha aí. Ele chega e, a gente viajava no interior de São Paulo, estado de São Paulo. Olha o que virou, sem né? entender o que o Claudinho é hoje em dia, entendeu? Então, assim, isso leva um tempo, entendeu? Aí, às vezes, o pessoal fala, pô, mas fulano saiu. Cara, às vezes faz parte do futebol, o cara tá com o Elinho, ficou 4 anos com a gente. O Elinho já tinha feito tudo. Não, e eu vou te falar uma percepção que a gente tem muitas vezes, o jogador hoje, você deve perceber isso, prefere comprar o projeto do Bragantino, do Red Bull Bragantino, do que num clube de mais massa, mas que tá mais desorganizado e tal. Eu acho que isso também é um grande cartaz que vocês têm, né? Isso ajuda a gente muito, Chico. Ajuda porque a organização e como é o clube, o jogador quer estar ali. Ele sabe que ele vai ter tempo para desenvolver.
ele sabe que ele vai poder aprender algumas outras coisas e vão ter um pouco mais de paciência com ele, entendeu? Então, assim, ali as coisas são certas, preto é preto, branco é branco, entendeu? Então não tem conversa, meu. Então, assim, isso faz com que a gente consiga, numa negociação, tanto mesmo agora o Serri, cara, pô, e assim, tenho aprendido muito com ele. A gente trouxe o Pita, que acabou o Campeonato Brasileiro ano passado, meu, e um monte de time queria o Pita, meu. Fato. Você Até entendeu? porque ele é jovem, né? Ele tem uma cara... tem 25 anos, Tem uma carinha... Pneu murcho. carinha... Rodou meu hoje? Mas ele é Eu jovem. achei que ele tinha uns 48. Denis não perdoa. Não, ele é bom, Não, ele é bom. Pita é Você entendeu? Então, assim, brigador. o que você vai chegar pra um cara desse e falar pra você brigar com times, cara, que tem às vezes camisa muito maior, tem essas Sim, coisas sim. assim, o que você faz? Cara, é o projeto, cara. Você é falou a que tá falando estrutura. de liderança do Bragantino, apesar dos objetivos de repente tá ali buscando Libertadores, Sula, tá, o objetivo é Libertadores com o Bragantino Acho que nessa libera. temporada? Ou não? Não tô É querendo frase colocar num pronta? compromisso, Não, claro, tá? não, de Só. jeito nenhum. Acho que eu, de verdade, eu sempre aprendi. Acho que você tem que querer ganhar, cara. Eu sou Ali. dessa, cara. Eu sou dessa. Pô, entrar vamos ter. É difícil? Muito. Pô, uma Libertadores seria ótimo? Eu acho que seria Sim. ótimo, entendeu? Porque a gente tá falando de liderança, a gente falou do Capixaba, o Cleiton, o goleiro, um jogador que ele tá exerce lá a 5 liderança. anos já, O Sacha, que apesar da pouca estatura, ele teve aqui com a gente, cara, um cara que tem uma... Cara, ele é fantástico. Né? Cara. Um cara muito inteligente. Não, e dentro ele de campo faz também, gol ele tá decisivo, ocupando né? um espaço Esse jogo bem... contra o Atlético Paranaense que a gente citou foi Ele tá muito bem. ele que resolveu. E o TK me lembra aqui do John e do Fabinho. Essa marca é boa. Trouxa. Ex-jogadores do Palmeiras, né? Que, pô, no Palmeiras não conseguiam, né, cara? Olha o que o John A John tá sendo concorrência- agora. O John John é protagonista do nosso time, Concorrência muito cara. grande. Então, pô, você vai Começa a pra lá, jogar você também, joga, né? né? O cara joga. O cara, a partir do Começa a momento que ele jogar. começa a jogar, ele sabe que ele Começa tem uma a jogar. importância. Todo mundo, pô, elogia o cara. Meu, o cara é outro. Vira outro O Arthur foi esse exemplo. O Arthur não começa tinha a espaço jogar, no Palmeiras, é. brilhou no Bragantino. O Elinho também, outro. A gente tem um... coloquei seu nome no Google. Coloquei seu nome no Google. Vamos esse é- ver, vamos... que vem. vamos Se eu lá, botar o Gabi. Denilson no Google, o que acontece? Júlio Chico. César no Google. Vamos ver. Opa, tá ali. Júlio do César celular. goleiro. Aí tem o sobrenome, né? Júlio César de Souza Santos, ex-jogador de futebol brasileiro. Beleza. Segundo, Júlio César Jacob, é isso? Isso não. Aí não é você, tá bom. Aí a altura, galera quer saber da sua altura. O pessoal acha que você é baixo, é isso? Pô, sempre acharam, meu. Foi uma das maiores brigas da minha carreira, foi isso aí, cara. É mesmo? Foi, pô, muito. Os caras acham que você é Muito. baixo? Sempre foi Qual chamado. que é a sua altura? Eu falo 85 ou 84,5. Todo goleiro mente um pouquinho. Botar uma chuteirinha um 84, pouquinho, né? 84. E aí, claro, né? Júlio César goleiro, dedo quebrado. Isso aí é o que mais aparece. Foi uma das né? coisas que mais marcaram, cara. Foi. O torcedor corintiano lembra muito. Na disso. hora doeu um pouquinho ou não? Eu tava quente o corpo? Doeu. Foi doer depois? Não, só? doeu, mas assim, às vezes eu. Cara, é engraçado, tipo assim, dói, mas é um dedo que sai do lugar. Ai. E assim, mas o problema foi que eu vejo, ele não é uma fratura, foi uma luxação exposta. Então o dedo, ele sai, assim, eu tiro a luva, eu consigo ver o dedo, tem a marca aqui, né? Eu consigo ver o osso. Cara, isso me dá um desespero. Aí eu falo, pô, aí foi mais o desespero. Porque um pouco tempo depois, cara, meus amigos até zoavam, meu, não doeu tanto uma cena. Teve um cara da NBA, mano, que ele pulou, ele quebrou a tíbia. Putz, Cara, aquilo ele senta assim, naquilo, ele fez assim, ó. Aí os caras falaram, você pelo dedo, olha o que você fez, mano. O cara quebrou a tíbia. Eu falei, mas ele não viu, eu vi o osso, né? Eu falei, ele não. Então assim, dói, cara. Dói, mas... Imagina. Não, Mas foi mais o desespero mesmo, assim, de ver o... Meu dedo, o dedinho, ele veio parar aqui, assim, ó. Ele veio do lado, assim, e ficou Mas o osso pra cá. E aí... Aí não podia mais substituir. E aí, vamos nessa. Aí foram lá, colocou no lugar, faltava mais, sei lá, uns 8 minutos mais ou menos. Vamos embora. A gente tava ganhando do Botafogo de 1-0 lá em São Januário. O Paulinho ainda faz o segundo gol. Aí, pronto, Foi o que eu falei, foi o cenário perfeito, cara. Tive que dormir lá no hospital, fui lá ver, porque tem podia infecção, perder o dedo, essas né, coisas. pô? Imagina. Tá maluco. Mas fiquei um tempinho ainda, fiquei 3, se eu não me engano, foram... E hoje não, tá de foram boa 5 aí. jogos fora. Hoje tá Pô, tranquilo. super funcional, porque eu faço, tá bom demais. Tá bom. Você falou do Paulinho aí, eu lembrei de uma história não, mas de algo que acontece no futebol brasileiro. Vamos fazer Melita, eu vou falar, ver se você concorda comigo ou Fechado. não, Julião. Em relação ao respeito que o torcedor ou o Brasil, no modo geral, tem com os ídolos. Com quem Fechado. marcou uma época no futebol brasileiro. Que eu fiquei bem... Eu vou expor minha opinião aí. Quem gostar, gostou. Quem não gostar... Tá polêmico. Não, que eu fiquei... Bom, o Júlio também tava no dia. Melita é o café oficial aqui do nosso podcast.
patrocinador oficial lá do Manchester United também. Obviamente um prazer ter vocês aqui com a gente. Pra ser sincero, é uma emoção ver duas paixões nacionais se unirem. Café fresquinho e o tal futebol que a gente gosta tanto. Melita desperta a gente pra viver intensamente aquilo que a gente mais ama, que é o esporte, Chico Garcia. Já tô com a minha caneca aqui da Melita. Olha só, a caneca aquela que tem o café na medida e ela pode ser sua. Nós temos cupons, ou cupom, que tá na tela para você, o cupom Melita Show. Você vai acessar o site lá. Cupons? Cupons. Temos Tá cupons. demais, melita.com.br, aí acessa o cupom Melita Show para você ganhar desconto. Sim, 10% de desconto em todo o site, mais frete grátis para você se abastecer de cafés e acessórios. Entre os acessórios, essa caneca linda aqui, então pode ser sua. E aí com desconto se você usar o nosso cupom. E tem mais, nas compras acima de R$250, você ganha o frete grátis também. Então aproveite, acesse o site melita.com.br e acesse o nosso cupom aí, Melita Show. Melita Show vai estar com a gente aqui incentivando o nosso podcast, apoiando o nosso podcast Denilson Show com ele, meu parceiro Chico Garcia, e despertando você, amante do futebol e amante do café. Melita Show é o cupom, Chico Garcia? É o Coisa cupom, linda, hein? Melita Difícil Show. chegar nesse nome, hein? Melita Alô, Gilberto Show. Rato. Grande Um Rato. abraço, meu parceiro. Tamo junto em mais uma temporada aqui no podcast. Julião, participamos. Eu tive o prazer de ter sido convidado, Chico Garcia, da despedida do Paulinho. Sim. Eu não sei se o Paulinho, enfim, até depois ele me manda mensagem. Mas, cara, o que ele construiu, né, com a camisa do Corinthians, e aí ele faz uma despedida ali muito mais pros amigos dele, propriamente falando, né? Se eu percebi, tinha muito mais amigos dele do que uma despedida que eu acho que ele merece ainda, uma despedida na Neoquímica, diante do torcedor corintiano, casa cheia. Porque ele fez muito pelo Corinthians, você fez muito pelo Corinthians, pela história que vocês têm no Corinthians. E eu acho que o Brasil, no modo geral, não tem... não é reverenciar, não, e também não é ficar batendo continência, mas mostrar um respeito pela história do ex-atleta, assim. Você sentiu algo parecido comigo quando eu tô tipo, lembrando desse episódio com o Paulinho? Você acha que poderia ter sido algo mais pomposo, mais bonito, na Neoquímica? Eu tô falando o que eu acho, tá? Não sei se de repente ele... Não, Só o que eu acho, assim, cara. concordo. Eu acho que tem jogadores e jogadores. Eu, de verdade, assim... Eu sou muito sincero, eu sou pé no chão. Eu acho que eu fiz bastante coisa, mas não chega nem perto do que ele, Cássio, fizeram, você... Muitos outros no futebol. Eu acho que pra ele, acho que poderia ter sido alguma coisa diferente. Eu acho que ele merece. Ele é muito grande, cara. Então. Ele é muito grande. Ele faz um gol onde coloca a gente praticamente, o Cássio faz uma defesa. Então tem jogadores que são pontuais, cara, entendeu? Esses dois aí são caras que mereciam uma coisa Eu diferente. fiquei com essa sensação, Mas cara. infelizmente o Brasil... Denilson, mas se a gente levasse o Brasil é assim, né, meu... cara, é que você tem um reconhecimento, mas você é pentacampeão do mundo. Eu lembro quando o Edmilson tem um time, né? Tem o Sim. time dele. O dia que eu falei com o Edmilson, cara, Edmilson pra mim, Edmilson é pentacampeão mundial, cara, entendeu? Então, assim, o cara é muito grande, Sim. meu. Então você pega, se o futebol já é assim, aí a gente leva pra outros esportes, eu sempre falo com os amigos, eu gosto de tênis, você gosta. Cara, o Guga no Brasil, pra mim, cara, o cara tinha que ser um dos maiores, sabe? Tinha que mas ser eternizado. É loucura. Cara, pra mim ele é muito E grande, velho. são muitos pentas que o Denilson tem um mérito muito grande, assim, ele trabalha muito bem a imagem dele, né? A gente tem um time muito grande e aí as pessoas entendem a importância. Agora tem muito cara que se você não... como o Milton Neves tinha uma frase do Ademir da Guia, né? Que ele dizia que ele jogava mais que o Cruyff, só que ele não contava pras pessoas, né? Porque é isso, se você não conta, se você não Exato. trabalha isso, as pessoas não lembram, cara. Não lembram. E tem muito pentacampeão que, cara, é esquecido mesmo. Cara, eu sou dessa, meu. Eu sou um cara que reconhece, que eu gosto de ver as pessoas, gosto de assistir outros esportes. Cara, que o Hugo Calderano fez agora no tênis de mesa. Loucura. Cara, o cara ganhou de 3 chineses, os melhores do mundo, na casa dos caras. Então, assim, pô, o cara é gigante no esporte. Mas a gente não reconhece, infelizmente, cara. E você entende, por exemplo, você falou do tênis aí, quando a gente começa a jogar tênis, você vê a dificuldade que é fazer Você é louco. Mano, você construir alguma coisa dentro do tênis. Você é louco, pra ET isso aí, pra ser profissional de tênis, é pra ET. Você tá numa Cara, elite. aí você tá começa a numa acompanhar, elite, porque eu lembro que eu fiz o Band Mania lá com o Andreoli, lá e com as gêmeas, lá, a Bia e a Branca. Aí eu fazia matérias praticando outros esportes. Então eu ia
entrevistar alguém do boxe, e aí fazia um treino de... Irmão, Você é louco. aí basquete... Irmão, eu fiz nada sincronizado, papai. Você fez? Você conseguiu levantar a perna? Eu queria ver Daniel, essa cena. imagino. Eu queria ver essa cena. Você fala assim, cara, o quão é difícil, né? Então, fez Tá parte maluco. da minha construção como comunicador, participar desse tipo de matéria, porque eu comecei a falar, caramba, pô, tem que valorizar o cara que tá fazendo isso, o A profissional Rebeca desse... Andrade consegue Cê é ganhar da louco. Simone Biles, Porra, velho. Ganhou o sério? Laureus agora. É loucura. E, né, Impressionante. É, Chico, Porra. o Brasil é assim... Só na época de Olimpíada que a gente dá uma moralzinha, né? E para pra assistir. Cara, os caras foram pentacampeões do mundo. O Brasil foi em 2002. Cara, Nunca eu torço mais, pro né? Brasil. Nunca Eu acho que mais. toda a Copa do Mundo... Pra mim, o Brasil, toda a Copa do Mundo é favorito, de verdade, pelos jogadores que tem, por tudo. Mas quando é que vai ser de novo? Eu Você falo entendeu? pra ele que eu não sei não, hein? Os caras... A gente tem um momento Copa do Mundo aqui também, né, Gabi? A gente tem momento Copa do Mundo. Por favor, momento Copa do Mundo, pra gente falar um pouco também da seleção. Pô, esse telão é top, hein, mano? Parece que tá mais bonito hoje. O que aconteceu? Estelão é arrenco, né, pai? Parece que tá mais bonito. Arrenco. O momento Copa do Mundo, você acompanhou Argentina e Brasil agora, o último jogo das eliminatórias? Acompanhei. E aí, papai? Como atleta. Eu acho que eles estão muito, muito na frente nossa ainda. Acho que como equipe, meu. Acho que a equipe da Argentina é uma equipe muito... eles são muito... É muito difícil de jogar junto porque eles são muito... É muito fácil falar que eles são entrosados, porque eles são mesmo, mas eles são aguerridos, eles entendem o jogo, eles compram a situação e são jogadores de muita qualidade. O meio de campo da Argentina é bom pra caralho. Tenho acompanhado recentemente, Júlio, de um tempo pra cá, um pouco mais dos discursos dos treinadores e tô chegando a uma conclusão. Eu já tinha mais ou menos essa conclusão, mas a gente fala muito sobre sistema tático, né? Sim. A nomenclatura ali do 4-4-2, do 3-5-2 e tal. E aí muitos treinadores estão falando do compromisso do jogador, né? Não existe um sistema tático se o jogador ali não Zero. exercer. Eu quero que você faça essa diagonal aqui, né? Você faz, aí eu não faço, já esse sistema tático já caiu por terra, né? O Brasil, seleção brasileira, quando você assiste o jogo, você consegue, pelo menos nessa última gestão do Dorival, um time que não tinha um padrão assim de jogo nesse período do Dorival na seleção. E olha que eu adoro o Dorival, tá? De verdade, eu gosto do Dorival, acho que é um cara sensacional, mas acho que não encaixou, sabe? Não deu ali É diferente a da liga, Argentina. né? Eu A gente sou, fala. é difícil de você falar assim, eu não sou. Eu, às vezes, quando assisto o jogo da seleção brasileira, assisto como torcedor e sou um torcedor que torce mesmo, meu. Eu não fico cornetando a seleção brasileira. Além de esquema tático, às vezes, a minha opinião, tá? Às vezes o que o Dorival queria, às vezes as peças que ele tinha são peças que não cumprem muito a função exatamente que ele quer. Às vezes de pressão, de pressionar, de fechar espaço. Nossa seleção é muito boa com bola. Com bola ela é boa pra caramba, jogar essas coisas. Mas hoje em dia o futebol ele demanda que você marque. E acho que é isso que a Argentina faz pra caraca, entendeu? Eles marcam muito, aí quando for jogar, a Bom ponto de qualidade... vista. Você entendeu? Então assim, eu acho que as peças que a gente tem são muito boas. Temos melhor do mundo, temos tudo assim, mas às vezes pra função, às vezes que o Dorival queria, tá difícil de ser cumprido. coletivo, mas, né? Mas é, e aí, o coletivo mas já... aí será que algum treinador conseguirá fazer com Então, esses jogadores esse ter é o o ponto. compromisso tático, Esse né, é o que a ponto. Argentina tem? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem um treinador jovem dirigindo o Bragantino, que eu já elogiava ele desde a época do Cruzeiro. Até acho que a saída dele do Cruzeiro foi precipitada. Sim. Porque realmente eu acho que ele me chamava muito a atenção às coletivas. Ele sempre se expressou bem ali, o jeito de se comunicar dele, ele se expressa muito bem, fala bem do jogo em si. Total. Né? Eu lembro de uma época, hoje eu acho que o Rogério Ceni está nesse nível, até falei do Rogério Ceni em seleção brasileira, mas eu lembro do comecinho do Rogério Ceni como treinador, ele ia pra coletiva e aí ele falava sobre sobre aquele tal jogo, e eu ouvindo, falando, mano, mas eu não vi esse jogo. Ele batia muito nos números, batia tal. Hoje você vê o Rogério Ceni também na coletiva, cara, assim, perfeito, assim. E eu tenho a sensação do Seabra dessa mesma forma. Você no dia a dia com ele ali, é isso mesmo? É um bom treinador? É um excelente treinador, é um treinador da nova geração aí que vai dar muito certo, já tá dando já. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Seabra em 2 momentos ali no Red Bull Bragantino. Ele assumiu nosso time sub-23 antes de ir pro Cruzeiro. Ele era o nosso treinador sub-23 e eu sempre estava muito próximo na transição de atletas, então acompanhava, viajava e já via toda essa qualidade. Ele vai pro Cruzeiro e volta agora pro profissional.
O Seabra é um cara que se ele sentar aqui pra você conversar de futebol, de esquema tático, de formação, meu, é fantástico. Além de ele gostar, ele vai te explicar com amor e vai fazer você entender. Então, assim, gosto de sentar com ele, de entender, porque é um cara que vê o jogo, é o que você falou do Rogério, é um cara que vê um jogo e você fala assim, caraca, e acontece tudo isso, meu. Então, assim, ele é um cara muito inteligente, meu, muito mesmo, e tem uma visão de jogo ferrada, meu. É um cara que vai dar muito certo, já tá dando, e tenho certeza que a gente vai ver ele dar voos muito mais altos, meu. Mas o futebol, você não consegue dissociar, né, a parte tática, técnica da paixão, né? E aí, quando ele tá num cruzeiro, por exemplo, né, que tem uma pressão gigantesca, que tem lá um investidor, chega um monte de medalhão, eu queria te perguntar a função dos líderes, né, para dar esse respaldo a ele. Porque ele é um cara que, ok, tem toda essa competência, e a gente tá vendo que ele tem realmente, mas muitas vezes esse tipo de treinador, ele não tem vida longa no futebol brasileiro porque não consegue botar tal jogador no lugar, porque a pressão da torcida, da imprensa é maior. Então, como é que vocês trabalham esse respaldo ali ao trabalho dele? Do tipo assim, para comprar a ideia, para que os caras comprem a ideia do técnico mesmo. É um trabalho diário, O que o Denilson falou é a pura verdade. Se o jogador não compra a ideia, se o jogador não faz, o treinador ele é apenas mais um cara ali, então acho que o treinador tem que ter esse convencimento para que o jogador acredite nele. E o mais importante de tudo, que eu acho que o Red Bull Bragantino tem, que às vezes os times não têm, é dar tempo pro cara trabalhar. O nosso time patinou um pouco no Campeonato Paulista. A gente começou a ganhar uns jogos ali no finalzinho, aí já fomos logo eliminados, então assim, a gente patinou. Às vezes num time de um pouco mais de torcida, poderia ser que o cara fosse demitido. Com o tempo, um pouquinho de tempo para trabalhar, algumas semanas abertas de mais treino, mais coisas, você vê que o nosso time agora tá tendo a cara dele de jogar e tá, e eu acredito que quem olha e quem vem jogar contra a gente fala assim, pô, é difícil jogar contra esse time marca pra caraca, esse time não deixa espaço, porque hoje em dia tem a cara tem a cara do Seabra de jogar. Então assim, você tem que dar tempo pro cara trabalhar. Mas você tem que dar tempo pro que te mostra alguma coisa, né? Exatamente. Esse é um trabalho que a gente tem diário com ele, cara, tanto eu quanto e o Diego Serri, que é o nosso dirigente, conversa com ele diárias, troca ideia, conversa de jogador, conversa de esquema, o que funciona, o que não funciona. Então, assim, você tem que estar junto com ele. Mas quando você vê que o cara tem o entendimento, que ele já entendeu todo o grupo, que ele sabe o que está fazendo, você fica tranquilo, o cara trabalha e você sabe que ele está fazendo as coisas certas. Só voltando no ano passado, na questão do Caixinha, que assumiu o Santos esse ano, e eu fiquei com uma impressão, Júlio, de que o Caixinha, ele é um cara... Seria uma surpresa. Não, pode ser, uma caixinha de surpresas. Tá engraçadinho hoje, né? Tá engraçadinho. O Caixinha é um cara estudioso, ele teve um bom momento, muito bom, né? O primeiro ano, né? Foi ótimo. Excelente no Bragantino. E aí também perderam peças, a gente falou aqui, né, do que aconteceu. E aí a reta final foi bem complicada. Mas ele é um cara muito, como são os portugueses, muito literal, né? Então as entrevistas dele no Santos me preocupavam. Eu pensava assim, caramba, porque é difícil mesmo, né? Às vezes o grupo não recebe bem, a crítica da imprensa é um pouco mais forte, e ele acabou caindo. Como é que era o teu espaço ali? Você tinha uma abertura? Porque aí a gente tá falando de um cara que vem de fora, né? Um cara que tem, às vezes, um status um pouco maior. Como é que era? Não, olha só, o Caixinha fora de campo assim, é um cara sensacional, cara. Muito organizado, um cara super aberto. Meu contato com ele também era diário e o tempo todo. Às vezes ele precisava de algum jogador da base, eu que fazia essa ponte, eu que conversava com ele sobre os meninos da base, pô, tá assim, dava abertura, ele dava muito, da gente conversar e falar diretamente dali. Boa. No final das contas, quem decide é ele deixa sempre muito claro isso. Ele fala com você, conversa, mas como treinador é assim, né, meu? Quem decide é ele. Mas ele era um cara que sempre deu abertura, mas ele é enérgico, meu. Tanto pra cobrar na derrota, na vitória, ele cobra mesmo, entendeu? E nem todo jogador aceita, às vezes eu não sei como é que foi lá, entendeu? Nosso grupo, você vê que 2023 foi bem, a gente tava super bem até o mês de 2024 e as coisas acabaram dando certo, mas é um ótimo treinador, cara, de verdade é um bom treinador, cara, super, como eu disse, organizado ao extremo, mas só que ele é enérgico e literal totalmente, entendeu? Certo é certo, errado é errado, e com ele não vai ter conversa. E às vezes, eu não sei se nós somos errados de pensar assim, porque o brasileiro sempre resolve, passa a mão aqui, mas é a nossa cultura, não, entendeu? Às vezes o cara precisa entender. Você falou Áustria, né? O Red Bull? A gestão. Existe uma cobrança Áustria-Brasil com um padrão de jogo? Existe. O Klopp faz bastante isso também. Isso é uma coisa que ele tá tentando também. Que legal essa visita dele lá, né, cara? Cara, e o cara é fantástico. Quando você vê um cara do tamanho dele, ele cumprimentou
o centro de treinamento inteiro. Ele riu pra todo mundo, ele falou com todo mundo. Acho que ele sabe a grandeza que ele tem, mas foi um cara super aberto, falou com todo mundo, então foi muito legal. Então, assim, a gente tenta padronizar cada um na sua cultura. É óbvio que tem peculiaridade. Opa! Tem pontinhos ali em cada lugar, assim, que você tem que respeitar o futebol alemão, o futebol austríaco, o americano e o brasileiro. Sim. Mas tem muita troca de conversa, da Red Bull ter um padrão, um jeito de jogar de uma organização. Porque às vezes não fica só é uma gestão, né, mentalidade europeia, mas que não tem uma cobrança, né? Então existe ali um padrão ali bacana a saber bastante, isso. cara. O Mário Gomes também é que foi atacante também, ele é um dos caras que cobre. Então, assim, são os caras que entendem bem de futebol aí, que ajudam bastante nessa... Julião, a gente tem um quadro aqui pra gente ir partindo pra nossa parte final, pra prorrogação. Titular ou reserva? Ixi. Então eu vou fazer uma pergunta pra você, o Chico vai fazer outra consecutivamente, você vai respondendo... Você não vai pôr enrascado, não, certeza. É boa essa aqui, é boa. Fica tranquilo que o podcast é tranquilo, né? Não tem lance de cortes polêmicos. Começando com um jogador em atividade que você escolheria para ser titular no seu time e um outro para ser reserva. Caraca, meu. Jogador em atividade. Pode ser qualquer um no titular? mundo aí. Pode ser qualquer no mundo? É, claro. Tipo... Ah, não, vou nos brasileiros aqui. Neymar titular. Boa. E vou pôr um bom reserva dele aí. Vou fazer um time bom, né? Não é porque acho que é ruim, não, pelo amor de Deus. Por posição, né? Tipo, Arrascaeta. Que isso? Vai ser bem? É que arrasca bem com o Garcia. Ele se joga muito, hein? Os dois, na verdade. Né? Um campeão do mundo pela seleção brasileira para ser titular e um para ser banco. Putz, Produção, hein? Quer me ferrar essa produção. Eu também não gosto de polêmica, não. Quer me deixar na casa. Marcos, meu titular. Marcos, boa. Marcos, meu titular. E o teu reserva? É o Dida. O Dida. Grande. Vou nos goleiros. Grande Dida. Um jogador que já se aposentou para ser titular e outro para ser reserva. Ronaldo Fenômeno, meu titular. Denilson Show, meu reserva. Olha aí, eu entrei no lugar dele na fila. Aí, tá vendo? Tá vendo como eu entendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Foi bem. Um dirigente que você teve para ser titular e outro pro banco. Caraca, hein? Thiago Escuro para ser meu titular, que foi o cara que abriu as portas. Onde ele tá? Tá no Mônaco? Tá no Mônaco. Mônaco, né? Tá no Mônaco. Edu Gaspar para ser meu... Boa. Escolheu dois bons. Gaspar, muito bom. Um país que visitou que é titular na sua vida e o que é reserva. Estados Unidos é meu titular. O Japão. O Japão eu gostei também. Preciso voltar ainda para passear. Ganhou um títulozinho. Então. Papai também. Um treinador. Os dois aqui, né? Foram campeões do Japão. Um treinador com quem você já trabalhou para ser titular e o outro reserva. Meu titular é o Tite e meu reserva é o Antônio Carlos Zago. Opa. Antônio Carlos lá no Bragantino, teve, né? Foi lá no Bragantino. Ele teve aqui. Cara, trabalhei com ele e foi um ano fantástico. O ano dele no Curitiba foi legal também lá. Ele espanou lá, falou... O Zago veio lá com ele e falou, mano... Aí eu falei, caiu. Zago, beijo, Zago. Ali não tem jeito. Mas por que o Zago? Ele foi o treinador meu no Série B de 2019. Era ele o nosso treinador, cara. Pô, cara, e de verdade mesmo, assim, sem puxar sardinha, sem nada, ele foi o cara que mais eu vi fazer um time ser competitivo, assim, trabalhando junto. Ele fazia o nosso time odiar empatar, meu. A gente empatava, a gente brigava no vestiário, brigava mesmo, meu. Brigava, a gente chegava, pô, empatamos, você perdeu o gol. Né? Por cara, que vocês voaram, né? Era absurdo. A gente brigava em treino, e assim, e é dele, cara, é dele. Era dele. Ele fazia o time ser desse jeito. Ele quando jogava também, não tinha... Cara, ele era sanguinário, né? Loucura. Ele chegava pro zagueiro e falava assim, a primeira bola, tinha um atacante, às vezes tinha um atacante grandão no outro time que gosta. A primeira bola você já vai com o cotovelo na nuca dele aqui, ó. O juiz nunca expulsa na primeira. Bem ele. Um gênero musical que é titular na sua playlist e o outro reserva. O pagode, né? Pagode. Tadinha. Pagode. Papai também gasta. Aí o sertanejo reserva. Boa, Zezé, na moral. E uma... Aí, ó. Tô político hoje, hein, cara? Vou te falar esse programa aqui, hein? Uma profissão, ô, Julião, que pode ser titular e a outra pro banco de reserva. Eita.
Se você não fosse goleiro, jogador, você pensou em fazer outra coisa? Pô, meu, eu acho que eu sempre falo pros meus filhos, eu acho que eu seria veterinário, meu. Opa! Eu acho que eu seria veterinário. Eu Gosto gosto de de bicho. animal pra caramba e sempre gostei de ter esse contato, assim. Então acho que essa seria a Opa, titular. legal, legal. Reserva? Ai, meu, não faço ideia, cara. Não faço ideia. Sei lá, treinador de futebol, quem sabe? Olha, opa. Mas não, mentira, eu não tenho, Tem não tenho perfil? pretensão, não. Eu acho que Opa. minha função é fora. Boa. É fora. É bom ter esse Eu tenho totalmente isso separado e discernimento, dividido. Eu também acho que essa totalmente. função acho que eu exerceria com mais excelência do que ser treinador. Isso. Um filme que considera titular e outro banco, reserva. Caramba, vocês estão dificultando, hein, meu? Tá acabando. Só tem Um mais filme? É. Vai falar Titanic é muito velho, né, meu? Putz. Bonito, Titanic, chorei. Ô, Denilson, agora sumiram os filmes, meu. É uma Cidade de Deus titular. Não, esse é gostei bom. pra caramba desse filme. Esse é bom. Gostei bom. muito. Agora o reserva o Titanic, então vamos, porque Tá eu não bom, vou lembrar eu muito de chorei. filme agora, não. Ganhou só 11 Oscars. É, também. então. E uma viagem que você fez na pegada titular e uma que melhor ficar na reserva? Pode ser a trabalho, família, com Cara, acho que clube. uma das melhores viagens minhas, assim, pra curtir uma coisa que eu gosto, foi ir pra Copa do Mundo do Catar, cara. Putz, essa viagem pra É mim legal? titular foi legal, meu. Você foi Porque assim... eu fui como torcedor, eu fui brasileiro, meu. Pô, legal. Fui nos Legal. Jogos do Brasil, fui nos esquenta, fui nos after, mas... E a logística também, né? Pô, Perfeita, meu, né? Tipo, tudo numa cidade Que é só. uma coisa pra que ver os enquanto jogos, você tá jogando, trabalhando, não dá, né, Não cara? dá, você não, não zero. consegue curtir, né? Zero. Essa foi a titular, certeza. Então, pô, muito bom. E Las Vegas, cara. Las Vegas foi uma cidade que eu gostei muito de surpreendi conhecer, também com Las cara. Vegas. Cidade... Você pensa em Las Vegas, tem bagunça, esse cara, pô, uma cidade fantástica. É demais, pra né? você Aquelas luzes lá, É. você fica doidão, Legal. né? cara? Muito Essa, luz. essa pergunta, eu fui num podcast essa semana do Nardini, Fernando Nardini Claro. e o Menigene Fino, Opa. e eles fizeram uma pergunta que eu falei, caramba, bacana essa pergunta. Ah. Quem você escolheria do mundão, pra ter uma oportunidade de sentar e trocar uma ideia meia hora? Caraca, meu, tem muita gente, meu. Putz, que eu sou do esporte, cara, e tem muitos esportistas que sim, mas tem um que eu gosto muito mesmo assim, que é o Rafael Nadal. Se eu pudesse sentar com o Nadal ou tivesse a oportunidade de escolher qualquer pessoa, Você é do sentaria tênis com ele. também, então? Você gosta Eu não do jogo tênis? mais tanto hoje, Chico, Chico, é uma mas eu delícia. gosto muito. Mas ele é um cara assim que, pelo jeito de atleta que ele é, que eu não sei se ele é melhor, eu também não sou tão conhecedor de tênis, mas tá tecnicamente do que Djokovic, Federer, eu não sei se ele é tão bom Na quanto rápida ele é esses melhor caras. que na Cyber. Ah, mas esses três aí também, você bota Você entendeu? qualquer Mas um aí ele que... competiu nesse nível com lesão, com um monte de coisa. Ele é um cara que respeita todo mundo, ele é um cara que dá exemplo, assim. Então é um cara que eu acho que teria muita coisa pra conversar. Ele e o LeBron James. São dois caras que eu sentaria. E você, assim. Chico? Pô, cara, essa pergunta Eu achei essa pergunta genial. É da hora. muito boa. Sabe quem que eu respondi, irmão? Ah. Que eu fiquei pensando na hora, eu falei, puta, uma boa pergunta, né? Tipo, sabe o que eu pensei? E falei? Ah. Barack Obama, mano. Pô, esse deve... Sentar assim, legal, trocar uma ideia meia horinha, assim, com o Barack Obama, irmão. Esse tem Se a história. gente tem história, você imagina esse cara. Sabe? mano. De Pô, falar, cara, mano, deixa eu ouvir você meia hora, assim, tipo... a primeira. Eu não sei, eu não faço Presidente dos ideia. Estados Unidos, da maior Eu teria que potência. pensar. Eu não faço ideia, eu teria que pensar. né? Caramba. Bom. Se eu pensar, vão vir outros nomes também, Não, mas sim, esses aí eu o- acho que eu já ficaria feliz já. O Nadal também, o Nadal Putz, falou cara. que a pergunta foi de bater uma bola, né? No tênis, né? Imagina. Aí eu falei o Nadal, porque, pô, canhoto e tal, e pô, chama atenção e tudo mais, não sei o quê. Bom, Gabi, vamos ver o que o torcedor tá falando do nosso convidado. Bora. Aí, Julião, coloquei essa aqui que eu tenho certeza que é especial na tua vitoriosa carreira. Esse título aqui da Série B de 2019 marcou muito. Acredito que você ganhou, né? Pô, você é campeão mundial, você é campeão da Libertadores, você ganhou muita coisa, mas tenho certeza que esse aqui tem essa camisa aqui tem um lugar especial no seu coração. E acho que dentro de campo todo mundo viu o grande goleiro que o Júlio foi. Acho que fora de campo agora como gestor todo mundo tá vendo o grande trabalho que ele tá fazendo. Mas com certeza para mim o maior título do Júlio é ser a pessoa que ele é. O Júlio é um cara muito humilde, muito carinhoso, muito atencioso com todo mundo, E isso é muito raro no futebol. Assim. O Júlio é um daqueles caras que é de outra prateleira como pessoa, como marido, como pai, como amigo. E eu tive o prazer de poder conviver um pouco com ele em Bragança durante 5 ou 6 anos.
e só tenho coisas boas para falar desse cara. Eu tinha outros amigos que já tinham jogado com ele e tinham já me falado, e esses caras me enganaram, sabia? Ó, Dani Moraes, você me enganou, você falou que o Júlio era espetacular. Ele é muito mais do que espetacular, esse cara é fora de série. Feliz de te ver aí no podcast com o Dena, com o Chico, que são grandes amigos também. Sou seu fã, meu amigo, tudo de bom para você sempre. Tenho certeza que tem muita coisa boa na sua carreira e na sua vida para acontecer, porque você merece. Grande abraço. Cara, falar de Júlio César eu acho que é muito fácil, se tratando da pessoa, né, da humildade que o Júlio César tem. Eu sou suspeito de falar porque logo quando cheguei no Bragantino ele estendeu as mãos de uma maneira muito, muito especial para mim e para minha família, me ajudou muito no clube, na cidade. Hoje nós temos uma aliança, né? Não somente eu e ele, mas nossos familiares. Então, Júlio, parabéns pela carreira. Acima de ser um multicampeão, você é um cara exemplar, cara. Muito obrigado por tudo. Você sabe que eu te amo. Tamo junto, meu amigo. Fala aí, Denilson Show, Chico Garcia. Como é que vocês estão, rapaziada? Tá tudo certo? Tô sempre aí acompanhando o podcast de vocês. Vão sempre umas pessoas aí sensacionais, mas hoje o podcast tá diferente. Fala aí, Júlio César, como é que você tá, irmão? Tudo bem? O que eu tenho aqui para falar de você aqui, que você é uma pessoa aí sensacional, uma pessoa do coração gigante, sempre se preocupou em ajudar as pessoas, né? As pessoas também que estão em sua volta aí. Cara, você é um paizão, um irmão, um amigão, cara, sem palavras para você aqui. Se for para descrever você aqui, a gente vai ficar a semana toda, mas vamos falar aí um defeitinho de você, né? Que nem diz o boleiro, pô, tá quebrando a bola aí no futebol, né, irmão? Tá quebrando a bola. Brincadeira à parte aí, irmão, que Deus te abençoe aí sempre aí, e você é um profissional sensacional. Em 2023 pedi pro Denilson Show aí no Instagram você aí, e hoje tá sendo realizado esse sonho, não só meu aí, quanto seu aí também. Forte abraço aí, rapaziada, aí, tamo junto. Pô, caraca, só gente boa, hein, meu? Pô, tá louco. Ele tá falando que eu tô quebrando no futebol. Ele tá mentindo, eu tô bem. Cara, são pessoas especiais, meu. O Alf é sensacional, né? A família dele é... Eu sou fã número 1 do Ortiz, assim, tanto como jogador e como pessoa. O Yugi, eu tive muito contato com ele lá em Bragança. Edmar, o Tartaruga Ninja. A gente foi bem sucedido no Red Bull, e a amizade, ela até hoje. Felipe é primo, né, cara? Primo, um cara bacana que tá sempre aí. Agradeço, gente. Isso é bonito. Mas as pessoas falarem, eu sempre falo pros outros que dinheiro, fama, essas coisas, título, essas coisas, tudo passa, né, meu? Acho que você fazer amizade, você fazer pessoas que olham pra você e te recebam pela pessoa que você, acho que isso não tem preço. E espero que isso aí seja de verdade. Sendo de verdade, é o maior título que a gente possa ter na vida. Não tenha dúvida, tem mais gente. Oi, pessoal. Oi, primo. Que prazer falar de você, te trazer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. Você e o Caio são meus irmãos de vida, o quanto eu tenho orgulho de você, o pai, o amigo, o tio que você é. A sua humildade sempre em primeiro lugar. O mesmo cara lá da Vila Mazei, lá de trás, é a mesma pessoa até hoje. Eu tenho muito orgulho disso tudo, do modo que você trata a vida, as adversidades que você enfrentou lá atrás, até então quando atleta, quando a tia estava internada e você precisando jogar, só você sabe o que passava na sua cabeça. E mesmo assim você sempre humilde, com fé em Deus. E agora aí, aposentado, achando que ia jogar seu truquinho na praça, mas não, né? Trabalhando muito, virando referência de novo, e a gente aqui torcendo muito por você. Você merece. Isso é fruto do seu esforço, da sua dedicação. Eu te amo, que Deus te abençoe muito. Oi, Júlio, tudo bem? Júlio, quando me pediram para mandar essa mensagem para você, eu fiquei muito feliz. Porque falar de você realmente é muito fácil, né? Você é um ser humano incrível, uma pessoa que eu adorei conhecer nessa jornada, porque é uma pessoa excepcional, tem um ótimo coração, uma humildade, um excelente pai. E, Júlio, eu desejo todas as coisas lindas que o universo possa trazer para você, tá? Desejo sucesso, sabedoria, que Deus te abençoe. Eu sou muito grata por ter pessoas como você na minha vida. Parabéns por esse cara que você é, humilde, de caráter, inteligente, extrovertido, muito alegre. Então é um prazer, viu? Um beijo e grande sucesso na sua jornada.
Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente mandar um abraço pro Denilson, um abraço pro Chico, sou admirador do trabalho de vocês. Denilson, esse palmeirense chato aí que pega no pé bastante do nosso Coringão. O Chico, esse gremista barra corintiano que tem um pouquinho do carinho da Fiel aí também. E hoje estou passando aqui para falar um pouquinho do Júlio, né? O meu grande irmão, um cara que é um dos meus maiores amores da minha vida aí, o maior exemplo. Bom, para quem conhece um pouquinho dessa pessoa fantástica que ele é, sabe do que eu estou falando, né? Um profissional aí que quem acompanha futebol sabe, vitorioso, um cara ímpar, íntegro, carreira limpa, honesto, todo mundo quer estar perto. Como pessoa, a gente não tem nem o que falar, né? O Júlio sempre foi esse cara aí, família, amoroso, sempre foi meu exemplo como homem, como ser humano, como pai, como irmão, sempre é a pessoa que eu tive como espelho. A gente que acompanha ele no dia a dia sabe o amor pelos filhos, sabe como ele é um bom pai, sabe o amor que meus filhos têm por ele como tio e o amor que eu tenho com ele por ser irmão dele, né? Então eu quero te falar, molecão, né, assim que a gente se chama, quero te falar que eu sempre vou estar aqui, quero reafirmar isso para você, que eu te falo sempre, né? Que eu sempre vou estar aqui, torcendo na primeira fileira, te apoiando. Agora você nesse novo cargo aí de gestor de futebol, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, certeza que será uma carreira de grande sucesso, tanto quanto foi a de atleta, tá bom? Passando para deixar um beijão e dizer que eu tenho a torcida aí, tá? Um beijo, eu te amo, molecão. Fiquem com Deus. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Vocês querem quebrar comigo aí, esse moleque aí, meu irmão tem nem palavras, agradecer a minha prima, a Jéssica, são pessoas importantíssimas na minha vida, e meu irmão é meu maior amigo, meu melhor amigo, meu parceiro, e não tem nem o que dizer, só agradecer, obrigado, gente. Conhecendo o podcast, tem me surpreendido, Júlio, porque eu tenho conhecido outra faceta do convidado, né? Sim. Eu comecei o podcast falando de um cara mais retraído, um cara mais tímido, mais na dele, que era a imagem que eu tinha de você. E nessa 1h20 que a gente tá, 1h40 que a gente tá aqui conversando, a gente deu risada pra caramba, falamos de futebol de uma forma leve, tranquila, assuntos até delicados em algum momento, claro, mas sempre de uma forma muito, muito tranquila. Então eu acabei conhecendo um Júlio que eu não conhecia. E eu imagino que o público também, ou parte do público, né? A gente tem um público também bastante jovem, que não me viu jogar, não te viu jogar e acompanha a gente pelo podcast, o Chico Garcia também lá no Jogo Aberto. Então tem um público que acompanha a gente de agora, que eu tenho certeza que vai ter a mesma percepção, né? Porque eu recebo muita mensagem de, fui lá no Google, fui lá no YouTube, tal, e, né, vi o Júlio de uma forma e no teu podcast vi um Júlio de uma outra forma. Então a nossa missão sempre foi aflorar mais o lado pessoal do atleta, uma vida tão corrida, tão difícil, tão dedicada. E todos os amigos e familiares que falaram de você ali, a maioria deles citou a palavra humildade, né? E você falou aqui, títulos, né, vitórias e tal, isso passa e ser valorizado como pessoa é a melhor coisa. Eu estou sentindo isso no meu dia a dia, eu tenho 47 anos, de 15 anos pra cá eu tô sentindo no dia a dia esse respeito pessoal, né? Porque eu já parei de jogar futebol, já não sou mais o jogador de futebol, né? Então essa missão que a gente tem aqui no podcast, pros jogadores de futebol principalmente, é a gente falar que também é legal o pós-carreira. Pra caramba. Que também é bacana o pós-carreira. A gente fala, eu cansei de pensar, na hora que eu parar de jogar, mano, eu não vou trampar não, velho. Vou ficar de boa. Cara, mas as oportunidades vão surgindo, a gente vai trabalhando e nesse caso, o Chico também é apaixonado por esporte, mas nesse caso acho que a gente é privilegiado, né, mano? Que a gente tá trabalhando com esporte, né? A gente ama, né? O que a gente fez a vida toda, né? Queria te agradecer pelo esse tempo aqui com a gente no podcast, fiquei muito feliz de te conhecer melhor, um pouco mais da tua trajetória, que você tenha sucesso nessa função. Eu ouço muito, Julião, nessa função de gestão no futebol. O futebol é um mundo difícil de gerir,
de trabalhar no futebol. Ainda mais na função que você tá. Que às vezes a gente fala, o cara tem que ser um pouco traíra, o cara tem que ser um pouco assim, o cara tem que ser um pouco assado. E eu sempre falo, cara, o certo é o certo. Exato. Independentemente da função que você está exercendo, e eu percebo em você uma coerência muito grande, aflorada em você, assim, de justiça, né? De o que é certo é certo, e de o que é errado é errado. Então que você continue brilhando nessa tua nova faceta, nessa tua nova profissão, tá, mano? Obrigado, mano. Que é isso, não sei nem, eu sou muito ruim às vezes pra elogios, cara. Eu gosto de elogiar, mas receber é difícil. Mas é isso, cara. Eu acho que o caráter ele não se compra. Eu sempre digo pros outros, o certo ele é o certo. Às vezes você pode não gostar, mas se é o certo, uma hora você vai entender que foi assim. Então é desse jeito que eu lido com a minha vida, desse jeito que eu educo os meus filhos. O certo é isso, então vamos partir pro certo. Mas fulano não vai gostar, mas é o certo. E no futebol, acho que a gente precisa de pessoas que façam isso, entendeu? Porque aquele que bate nas costas e fala que tá tudo bem, mas por trás vai lá e te ferra, esse cara não tem que ser valorizado. E tem muito disso. Então que a gente possa, eu acho que os ex-jogadores estão tendo cada vez mais espaço no futebol. Eu nunca entro nessa briga, mas o futebol é pra quem jogou ou é pra quem não jogou? O futebol é pra todo mundo que queira fazer certo e fazer bem, meu. Exato. Então vamos nós, como os ex-atletas, nos prepararmos pra poder fazer bem. Porque também só porque, o Denilson ganhou pra caramba, aí o Denilson faz o que? Denilson, você se preparou pra estar onde você tá, entendeu? Então assim, é o que eu tô fazendo na minha profissão agora. Aprendendo, evoluindo, acertando e errando. Mas ficando preparado. Então, obrigado. Acho que é uma grande oportunidade da gente conversar e mostrar, porque o que a TV mostra, às vezes, não é a realidade. Eu sou esse cara um pouco sério, mas eu sou, zoeira pra caramba. Gosto de brincadeira, de bagunça. Eu me zoo primeiro antes de zoar os outros. Então, assim, não tem problema. E eu fiquei feliz aqui, cara. Passou mais de uma hora e meia, sei lá, e passou rapidinho. Então, agradeço o Chico, o Denilson, a todos que estão acompanhando a gente aí, porque foi descontraído, foi leve, foi legal e... Quem sabe uma outra oportunidade, se eu puder voltar, eu volto com o maior prazer. Vai ser demais. Opa, legal, Chico. legal. O Júlio é um cara que não tem rejeição, né, cara? Você perguntava assim, vamos levar o Júlio César lá e tal. Você fala do Júlio, a história dele. Pô, ninguém fala mal, cara. Que bom, no futebol, isso eu digo assim, mesmo quando tem uma questão técnica, né, que você enfrentou ao longo da carreira, uma questão que ficou, cara, porque o que você construiu foi muito bonito, assim, e parabéns, cara, parabéns, assim, a tua conduta, ela diz onde você tá, onde você pode chegar. Fazia tempo que a gente queria trazer ele aqui, né? A gente tava negociando foto, aí. Perna também. Tem que se valorizar, entendeu? Ok. Se aceitar de primeiro que pessoal, isso, Thiago? Eu falei, Bragança é longe, cara. Bragança é longe. Muito bom, muito bom. Sucesso, Eu cara. que agradeço, Pô, gente. Obrigado. conte E sempre com a sucesso gente, pra tá? vocês também, cara. Muito aí. sucesso no podcast, sucesso na vida. Amém. Aí, ó. O que foi? Lá vem. Agora a trairagem vai ter, né? O Chico, mano, o que foi, Chico? Não, tô zoando. Falaria o que pro Júlio lá de 9, 10 anos de idade? Hoje o Júlio com 40. Caramba, meu. Cara, acredita, mano. Tudo é possível. Eu sou... tá vendo? Eu não sou de chorar não, hein, mano. Você até se emociona. Pra caramba de chorar. Eu não sou muito não, mas você se emociona, porque eu vim do nada, pobre, minha mãe fazia marmitex, baixo, não tive muita condição, meu pai e minha mãe sempre trabalharam para poder dar o melhor, não conseguiam acompanhar eu quando eu jogava, porque precisavam trabalhar para alimentar eu e meu irmão. Você viu o tamanho do meu irmão, você viu o que precisa. E era difícil de alguém acreditar, cara, e eu acreditei, mano. Muitas vezes somente com os meus familiares eu acreditei que era possível um cara do nada ser goleiro do Corinthians, meu. Ser goleiro do Red Bull Bragantino, goleiro do Náutico, goleiro do Santa Cruz. Hoje trabalhando numa função, numa das maiores empresas do mundo. Então assim, acredita, cara. Acredita porque tudo é possível, porque depende da gente. Só depende da gente. E acho que é isso que se eu falar mais, não vou conseguir falar, não. Obrigado, tá, irmão? Julião. Muito obrigado, de verdade. Meu parceiro, tamo junto, Valeu, hein, pai? Tecazinho! Tá brilhando, hein, pai? Coisa linda, hein? Vida tá boa. TK é monstro. TK é monstro. Fenômeno. Vida tá boa. Alô, KTO, patrocinadora master do podcast. Puta, que experiência tá sendo esse podcast. É o meu quarto ano, mano. Posso te cortar rapidinho? Fica à Eu vontade, esqueci. irmão. Foi tão boa a Fica à resenha que eu vontade. esqueci o presente pro programa Olha aqui, aí, olha aí, que coisa linda. Tem a hein? camisa ali, Já Chico. tem uma exposta Uma é ali. sua, Obrigado. a outra é do Denilson. Você autografa, tá, irmão? Tá, joia. Por favor. Com o maior prazer. Por favor. Cara, Só obrigado. tem que agradecer. A gente podia fazer a partir de hoje
os convidados que nos presentear com camisetas, a gente de repente fazer um varalzinho, sim, deixar mural exposto, acho que aqui. ficaria legal, né? Autografada, bem bacana. Assim como a gente tem ali dentro no escritório, a gente isso. deixa aqui atrás. Os mimos. que a galera Obrigado, faz, tá? Eu que agradeço. Julião, seja muito, muito feliz, irmão. E na hora que quiser tomar um courozinho no tênis, Vamos lá. nós estamos aí, pai. Você é Bora. destro ou você é canhoto no tênis? Sou 10, só canto de pé só. Sou É? 10 de mão. Eu sou pé, irmão. olha aí. Bom, KTO, patrocinadora master do podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, Melita, aí. Cuba, fones profissionais, 5 anos de garantia. Aproveite que as informações vai estar na descrição. Renko, esse telão maravilhoso. E hoje, de verdade, parece que ele tá mais bonito. Trocar, hein, Renko? Tamo com moral, hein, pai? Obrigado, viu, gente? Melita, nossa parceira, unindo o cafezinho fresquinho, a paixão pelo futebol. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no canal, por favor. A gente teve acesso a um dado importante que eu fiquei assustado. Mais de 70% das pessoas que acessam o meu canal no YouTube não são inscritos. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal para ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Valeu!